Meu nome é Manuel. Tenho 59 anos e nunca soube o que era folga. Nesta vida, ou se trabalha a terra, ou a terra trabalha você. É um princípio que carreguei a vida inteira e que usei para erguer tudo o que tenho, inclusive a esperança no futuro do meu filho. Mas quando perguntei da inauguração do bar de Rodrigo, minha nora me olhou com aquela frieza que eu já conhecia e respondeu sem pestanejar: "Foi ontem, Manuel. Não deu tempo de avisar o senhor." Naquele momento eu estava sentado no alpendre da fazenda, no interior de Minas. O sol das 4 da tarde era implacável, cozinhando o ar e levantando uma poeira vermelha que se infiltrava em tudo, até nos ossos da gente. Fátima, minha esposa, estava na cozinha, o barulho do fogão a lenha abafado pela distância e pela secura do dia. Eu segurei o telefone como se fosse um tijolo quente. Não havia gritaria, não havia escândalo público, apenas um silêncio pesado, característico dos dramas que se desenrolam no interior da gente. A frase da minha nora, "Foi ontem", ressoou na minha cabeça com a força de um trovão em céu limpo. Eu, Manuel, que desde os 20 anos não conhecia outra rotina senão acordar com o sol e lidar com o gado, que havia vendido a metade do meu melhor pasto para garantir que Rodrigo, meu único filho, tivesse o capital necessário para fugir da roça e abrir seu negócio naquela capital vizinha, não havia sido convidado. Ou melhor, fui avisado quando a festa já havia terminado, quando a honra já tinha sido ceifada. Minha vida sempre foi um relógio. Acordava às 5, lia o jornal velho, conferia o tempo, tomava o café forte. Tudo feito com precisão militar. Eu acreditava na ordem, na decência e, acima de tudo, na lealdade familiar. O sucesso de Rodrigo não era apenas dele. Era o reconhecimento de que meus sacrifícios não haviam sido em vão. Eu tinha investido mais de R$150 mil, uma fortuna incalculável para um fazendeiro do meu porte, para vê-lo prosperar. Durante meses, eu ligava toda semana, não para dar bronca, mas para acompanhar o andamento da obra. Eu sentia uma expectativa física, como uma febre silenciosa, pela data da inauguração. Eu imaginava o terno novo que compraria, o orgulho de apertar a mão de clientes e dizer: "Este é meu filho. Este bar, esta prosperidade veio da terra, veio do meu suor." Quando liguei naquele dia, era para confirmar o horário e saber se Fátima precisava preparar algum doce ou quitanda especial, algo que levasse o sabor verdadeiro de Minas para a inauguração. A resposta fria, entregue como um recibo de pagamento, me fez entender que eles não precisavam do meu sabor, não precisavam da minha presença. Fátima saiu da cozinha e me viu parado, ainda com o celular na mão, o braço escorado no pilar de madeira que sustentava o alpendre. Ela não perguntou nada. Fátima me conhece bem demais. Ela sabia que o silêncio que me dominava era muito mais perigoso do que qualquer explosão de raiva. O vento quente chicoteava a poeira e eu mal conseguia respirar. A capital ficava a apenas 2 horas de carro. 2 horas. E eles não tiveram a consideração de me ligar. Pior, de me incluir no planejamento de um evento financiado, em grande parte, pelo meu próprio esforço e renúncia. A falta de um convite era uma coisa, mas o aviso tardio, o descaso velado, isso era um insulto que atingia a fundação da minha dignidade. Fechei os olhos, sentindo o calor do sol na minha testa vincada. Não era apenas a inauguração de um bar que eu havia perdido. Era a confirmação de que meu papel, na vida do meu próprio filho, havia sido rebaixado ao de um mero caixa eletrônico. Um provedor que devia ser mantido à distância, silencioso, aqui no meio do mato, para não atrapalhar a nova vida chique da capital. A poeira que subia da estrada não era nada comparada àquela que havia acabado de assentar, pesada e corrosiva, dentro do meu peito. Eu precisava entender o porquê, e mais importante, precisava que eles entendessem o erro monumental que haviam acabado de cometer. O calor do fim da tarde me chicoteava, mas o frio vinha de dentro. Eu soltei o celular de volta ao aparador de madeira, sem o cuidado que normalmente dedicaria a um objeto tão caro. Fátima, com seu avental de algodão e as mãos enrugadas pela lida diária, se aproximou lentamente, parando a 2 passos de mim.
Ela não perguntou se eu estava bem. Ela perguntou: "O que foi, Manuel? O Rodrigo ligou?" Eu apenas balancei a cabeça negativamente. Não, Rodrigo não ligou. Foi minha nora Patrícia que desferiu o golpe, embora o silêncio do meu filho fosse a arma mais pesada. O bar já abriu, murmurei, e a minha voz saiu rouca, como se eu tivesse engolido a poeira da estrada. Fátima levou a mão à boca, um gesto automático de espanto e dor contida. Ela entendeu. Na nossa vida simples, a falta de convite para a inauguração de um negócio familiar não era um erro de etiqueta. Era uma declaração de independência hostil. Era dizer: nós não precisamos mais de vocês, nem da sua maneira de viver, nem da sua presença. Eu me afastei do alpendre e entrei na sala. O casarão era oco, feito de memórias e madeira escura. Olhei para a estante de mogno, onde a Bíblia de capa grossa repousava ao lado de um porta-retratos mofado. A foto era de um Rodrigo garoto, com uns 8 anos, sorrindo sem um dente, abraçado a mim depois de um dia de lida no curral. A imagem era a síntese da minha vida, trabalho e amor. Aquele menino. Para ele eu havia sacrificado não apenas a minha paz, mas o futuro da nossa fazenda. As pessoas na cidade grande talvez pensassem que um fazendeiro do interior de Minas era rico. Eu ri mentalmente. Rico em dívidas e em sol na cabeça, talvez. Eu havia vendido 40 hectares do melhor pasto. 40 hectares. É um número que não diz nada para quem vive em apartamento, mas para mim, 40 hectares eram a garantia de que Fátima teria um inverno quente e comida na mesa caso eu partisse antes. Era a garantia de que, na velhice, não dependeríamos da caridade de ninguém. Aquele dinheiro, mais de R$150 mil, não era um empréstimo fácil de esquecer. Era um pedaço da minha alma, e eu o entreguei com alegria, na esperança de ver meu filho prosperar fora da brutalidade da terra, mas sempre conectado a ela, conectado a nós. Eu sentei na velha poltrona de couro, sentindo o peso dos meus 59 anos. A minha rotina era a única coisa que me mantinha são. Acordar antes das 5, sentir o cheiro do orvalho no pasto, a cadência do sol subindo. A ordem na vida do campo era o meu templo, e agora, essa ordem tinha sido brutalmente rompida por uma frase dita no telefone com a indiferença de quem despacha um faxineiro. Eles disseram que não deu tempo de avisar, repeti para Fátima, sentindo o sarcasmo amargo na garganta. Não deu tempo de mandar uma mensagem. Não deu tempo de fazer uma ligação de 30 segundos, Fátima. A capital é a 200 quilômetros daqui. 200 quilômetros. E somos menos importantes que um entregador de gás. Fátima veio até mim, e eu senti o cheiro de fumaça e de temperos que ela trazia da cozinha. Ela tocou meu ombro, mas eu estava longe. Eu estava revivendo a última vez que estive lá, na cidade. Foi há 3 meses eu levei cimento e ferragens na minha caminhonete velha. Ajudei Rodrigo a descarregar sob um sol de rachar. Ele me prometeu: "Pai, o senhor e a mãe vão estar na primeira fila." A ausência de um convite era menos dolorosa do que a constatação da mentira. Eu não tinha sido esquecido. Eu tinha sido ativamente excluído. Eles não queriam a minha presença no meio dos clientes chiques da capital. Queriam meu dinheiro, mas não o meu sotaque carregado de poeira. Queriam meu sacrifício, mas não minha decência. Fátima se sentou no braço da poltrona, respirando fundo, como quem se prepara para a guerra. "Eles vão ligar, Manuel. Vão inventar uma desculpa." Eu fechei os olhos. Não, eles não iriam ligar. Eles já haviam dado o recado. Se ligassem, seria apenas para apaziguar a culpa, não para reconhecer o erro. Eu precisava fazer mais do que esperar uma ligação. Se eu ficasse aqui, aceitaria o papel de bobo, do pai velho que se contenta com a migalha. Minha honra estava em jogo, a dignidade que me fez vender 40 hectares da minha terra. Aquele dinheiro exigia respeito. Eu abri os olhos. A poeira vermelha, carregada pelo vento seco, entrava pelas frestas das janelas. Olhei para Fátima. "Eu não vou esperar que eles liguem. Eu vou ir até lá", declarei, minha voz voltando a ser firme, a voz do fazendeiro que resolve os próprios problemas. "Eu preciso saber quem, afinal, inaugurou aquele bar. O meu filho ou o meu dinheiro." Fátima ficou em silêncio. Ela sabia que, quando eu tomava uma decisão,
Nem o sol do interior de Minas era capaz de me parar. Eu me levantei, peguei as chaves da caminhonete. A estrada de terra me esperava. E desta vez, eu não levaria cimento. Eu levaria a minha conta. E ela seria paga à vista. Eu saí da casa e Fátima me seguiu até a caminhonete. Ela não disse uma palavra sequer sobre eu ter de me acalmar, nem sobre eu ter exagerado. Fátima me conhece. Sabe que o fazendeiro que resolve o problema na raiz é o mesmo que planta a semente no tempo certo. A noite caiu rápido sobre a estrada de terra batida, e o silêncio da cabine da caminhonete era preenchido apenas pelo ruído do motor velho. Enquanto eu dirigia os primeiros quilômetros, a raiva inicial começou a esfriar, dando lugar a uma sensação ainda mais perigosa: a negação. Eu comecei a racionalizar, como se tentasse construir uma cerca ao redor do meu coração para protegê-lo da dor. Pensei, não foi um descaso. Foi apenas a Patrícia. Aquela moça da capital não entende a maneira como a gente do interior lida com as coisas. Ela deve ter achado que a inauguração era algo pequeno demais para nos envolver. Algo apenas para os amigos da área. Uma pré-inauguração, talvez. Sim, deve ter sido só isso. O grande evento ainda está por vir. Rodrigo jamais faria isso comigo. Não depois de eu ter vendido 40 hectares do meu melhor pasto. A esperança é uma coisa teimosa. Mesmo com a evidência de que a Nora havia me comunicado com frieza que o evento principal já havia acontecido, eu ainda buscava uma explicação que mantivesse meu filho puro. Na primeira parada para abastecer, numa cidadezinha que parecia dormir sob o peso da noite, eu peguei o celular. Eu não liguei para a Patrícia. Precisava ouvir a voz de Rodrigo. Ele atendeu no terceiro toque, e o ruído de fundo não era o que eu esperava. Eu imaginava o som de taças brindando, música alta, o burburinho de um bar em pleno funcionamento. Em vez disso, ouvi um som abafado, como se ele estivesse num depósito ou num escritório pequeno. Pai, aconteceu alguma coisa? A voz de Rodrigo estava apressada, mas não parecia festiva. Não aconteceu nada, meu filho. Eu que pergunto. Como foi ontem? O bar, a inauguração. A Patrícia me disse que foi ontem. Houve um silêncio breve, que na linha telefônica parecia durar uma eternidade. Eu ouvi um suspiro, e então ele começou a falar rápido demais, atropelando as palavras. Ah, sim, pai. A inauguração. Foi uma correria louca, o senhor não tem ideia. A gente só fez um teste de público, sabe? Para ver o fluxo. Tinha que arrumar uns detalhes na cozinha, ver se os garçons davam conta do movimento. Foi bem pequeno, pai. Coisa de 10, 15 pessoas no máximo. A explicação era fraca, transparente como papel de seda. Um bar recém-inaugurado, depois de meses de planejamento e um investimento de mais de R$150 mil, não tem uma pré-inauguração com 10 clientes, enquanto o pai financiador é deixado de fora. 10 pessoas, Rodrigo? Mas você não disse que era para convidar todo mundo da cidade? Perguntei, tentando manter o tom neutro, como um negociador de gado que não quer demonstrar seu interesse na mercadoria. Ah, sim. Mas é que... a burocracia, pai. O alvará final só saiu de última hora. E a gente tem que aproveitar o movimento. O pessoal aqui da capital não espera. É tudo muito rápido, entende? O fluxo de caixa é importante. A gente tem que bater a meta. E eu não queria que o senhor viesse para uma coisa mal feita. Ele não se desculpou. Sequer mencionou o fato de que a Patrícia havia me avisado no dia seguinte. Ele apenas usou jargões de negócio, como se eu fosse um acionista distante que só se importava com o fluxo de caixa. E a Fátima tinha preparado uns doces, pensamos em levar. Eu mencionei a última cartada para testar o nível de descaso. Ah, que pena, pai. Mas na próxima, aqui na capital o pessoal é mais de prato salgado, sabe? E os fornecedores já estavam todos acertados. Inclusive, pai, sobre aqueles R$20 mil que o senhor ia me mandar para o estoque de bebidas premium. Eu parei de respirar. R$20 mil. Ele estava me pedindo mais dinheiro no mesmo minuto em que me explicava que eu havia sido excluído do evento que meu dinheiro pagou. E tudo sob a égide da correria. Espera aí, Rodrigo. 20 mil?
Eu achei que o dinheiro que eu mandei no mês passado seria o suficiente para o estoque inicial. Eu disse, a frieza voltando à minha voz. Ele tossiu. Não foi bem assim. O sistema de refrigeração deu um problema. Tivemos que gastar mais que o esperado. Mas isso é normal, pai. Inauguração tem sempre imprevistos. Agora eu tenho que ir. Tenho um fornecedor aqui. Liga pra mãe, tá? Tchau, pai. Te amo. A ligação foi cortada. Eu baixei o celular e fiquei olhando para o asfalto escuro. As 10 pessoas de público. A correria que o impedia de passar 30 segundos ao telefone com o pai, mas não o impedia de pedir mais 20 mil reais. E o ruído abafado no fundo. Por que parecia que ele estava escondido? Meu corpo estava tenso e a negação se desfez como um castelo de areia. Não era um erro de comunicação da Patrícia. Não era uma simples pré-inauguração. Havia algo mais. Algo que Rodrigo estava ativamente escondendo. A decepção era agora uma certeza pesada. E ela se misturou à desconfiança. Ele havia mencionado que o alvará tinha saído de última hora. Um alvará de última hora em Minas? Eu sabia que isso cheirava a propina ou a negócios feitos às pressas, sem transparência. E por que ele precisava de mais 20 mil, se já havia recebido o valor total? Onde foi parar o capital inicial? Eu voltei para a caminhonete, o motor já esfriando. Decidi não dirigir até a porta do bar naquela noite. Não queria uma discussão no escuro. Queria clareza. Queria vê-lo no seu novo império, no seu novo fluxo de caixa. Eu precisava de um plano. E a cidade grande, a 200 quilômetros da minha roça, exigia cautela. Eu dirigi por mais meia hora, até encontrar um hotel de beira de estrada. Simples, onde eu pudesse esperar o sol nascer. Deitei na cama desconfortável, mas não consegui dormir. Eu pensava nos 20 mil reais. Era quase metade do que eu ainda precisava para plantar a safra de milho no próximo mês. Aquele dinheiro era fundamental, não para bebidas premium, mas para o sustento da minha terra. E o meu filho, que tinha me prometido honestidade e transparência, estava falando em fluxo e metas, enquanto me pedia mais, sem sequer olhar nos meus olhos. Aquele bar não era apenas um negócio, era a representação de um corte. O cordão umbilical entre a minha vida e a dele havia sido rompido, mas o meu dinheiro ainda estava lá, e eu faria questão de ir buscá-lo, ou pelo menos de entender onde ele foi parar. Eu precisava saber se o meu filho havia se transformado em um estranho capaz de me roubar, e algo me dizia que, quando eu visse o bar à luz do dia, a verdade seria muito mais feia do que a ausência de um convite. Eu só precisava esperar as primeiras horas da manhã. O sol ainda estava preguiçoso quando liguei o motor da velha caminhonete. A estrada que levava à capital era asfaltada em sua maior parte, mas para mim, cada quilômetro parecia apenas um prolongamento da poeira vermelha da minha fazenda. Eu não queria ir àquela cidade. Eu a via como um lugar onde a honestidade era um artigo de luxo e a pressa era a única religião. Mas a voz de Rodrigo, pedindo mais 20 mil reais para bebidas premium, enquanto me despachava com jargões de fluxo de caixa, havia cavado um buraco em mim que só a verdade, por mais feia que fosse, poderia preencher. Eu dirigi pensando em Fátima. Ela teria me pedido para ter calma, para não fazer escândalo. Mas eu sabia que, se eu esperasse, aquela situação se tornaria uma ferida gangrenada. Eu tinha que cortar na carne agora. Chegar à capital do interior de Minas era como entrar em um formigueiro barulhento e desorganizado. Carros buzinavam, prédios subiam com pressa desnecessária, e o cheiro de diesel e fritura substituía o cheiro de orvalho e gado. Eu me senti um anacronismo na minha caminhonete cheia de barro seco, vestindo minhas roupas simples de fazendeiro. Finalmente encontrei o endereço, no que parecia ser um bairro novo, onde os edifícios de vidro e concreto disputavam espaço. O bar ficava em uma esquina proeminente, e eu precisei estacionar a uns 100 metros de distância, sentindo-me ridículo e deslocado. Respirei fundo, tentando absorver a visão que o meu dinheiro havia pago. O bar, batizado de O Armazém, era enorme. Não era um botequim modesto, era um estabelecimento com fachada moderna, janelas amplas e escuras, e uma porta de madeira maciça que parecia mais cara do que meu trator.
Eu me aproximei a pé, pisando em restos de confete metálico e papéis amassados. Havia até uma mancha escura no asfalto em frente à porta, talvez de vinho ou cerveja derramada durante o brinde principal. O bar era a prova física da mentira. Não foram 10 pessoas. Não foi um teste de público. A escala do lugar, o luxo discreto dos materiais, tudo gritava. Esta foi a inauguração do ano. Eu cheguei perto da janela de vidro, minhas mãos nos bolsos tentando parecer apenas um pedestre curioso. Pude ver a dimensão do salão principal. Mesas de madeira rústica, mas polida, prateleiras metálicas repletas de garrafas importadas, as tais bebidas premium, que custariam R$ 20.000. Tudo estava limpo, arrumado, mas inegavelmente acabado e funcional. Rodrigo havia mentido, e Patrícia havia me insultado. A raiva me deu um empurrão, e eu quis bater na porta e exigir uma explicação. Mas me contive. Eu não era um desordeiro. Eu era o credor. Eu me virei para observar a rua, para disfarçar a minha presença. E foi então que o choque veio, rápido e gelado como a água de um poço. Na lateral do prédio, em uma porta menor, que parecia ser a entrada de serviço ou talvez um escritório, havia um papel colado. Não era um cartaz de promoção ou o cardápio. Era um documento timbrado, preso com fita adesiva, dobrado de um jeito que impedia a leitura completa, mas com o topo em letras garrafais que me fizeram parar o movimento. AVISOD-RINTEGRACUDEPOSSE. O ar saiu dos meus pulmões. Eu não sabia exatamente o que significava reintegração de posse na linguagem da capital, mas na minha cabeça de fazendeiro só havia uma tradução: despejo. Aquele bar que eu tinha ajudado a erguer com R$ 150.000, mais o sacrifício de 40 hectares, que havia tido uma festa suntuosa na qual eu fui excluído, estava sob ameaça legal. Meus olhos percorreram o papel colado. Havia datas, nomes de tribunais, e eu consegui ler uma linha que me fez cambalear para trás, esbarrando na lixeira de alumínio. O locatário, o nome da empresa, tem o prazo de 48 horas para desocupação amigável do imóvel, sob pena de intervenção judicial. Eu me afastei da parede, sentindo o suor frio. Isso não era um problema de alvará de última hora, nem um erro de garçom. Isso era um precipício financeiro. O dinheiro de abertura que eu havia enviado, os R$ 150.000, não tinha sido suficiente para garantir sequer o direito de permanência no lugar. Ou pior, o dinheiro sumiu antes de chegar ao destino. Eu pensei no pedido de R$ 20.000. Não era para comprar bebidas premium. Era para pagar uma parcela atrasada, uma propina de última hora, um cala-boca para o processo andar mais devagar. Rodrigo estava desesperado. E ele estava mentindo. Minha cabeça girava. Quem era o locatário? Por que o nome do bar era O Armazém, se a empresa registrada podia ter outro nome? E se o problema era de posse do imóvel, onde, afinal, foi parar o capital que deveria ter sido usado no contrato de aluguel ou compra? A raiva anterior, aquele sentimento de pai desonrado, foi substituída por um terror gélido e prático. A dignidade era secundária. Agora, o futuro de Fátima, a garantia da nossa terra, estava em risco. Meu filho não era apenas um ingrato. Ele era possivelmente um irresponsável que havia me arrastado para um esquema de falência iminente. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de alguém que soubesse ler aqueles papéis, que soubesse navegar na lama burocrática da capital. Eu me lembrei de Dr. Ricardo, o advogado de um amigo meu, um homem sério, que cuidava de pequenas causas rurais. Ele era um homem da cidade, mas com raízes no interior. Voltei para a caminhonete apressadamente. Não podia ficar ali parado sendo observado. Eu tinha que agir. Ligar para Dr. Ricardo era o primeiro passo. Enquanto eu dirigia para longe do luxo condenado do bar, um pensamento me atingiu com a força de um soco. Se a inauguração foi ontem, e o aviso de reintegração de posse está colado hoje, por que eles fizeram a festa? Por que celebrar a abertura de um negócio que estava prestes a ser despejado? A única resposta possível era cruel. Eles sabiam do risco. Eles gastaram o dinheiro que tinham, fizeram a festa para mostrar prosperidade, e agora estavam tentando arrancar os últimos R$ 20.000 de mim para tentar adiar o inevitável.
Eu apertei o volante até meus nós dos dedos ficarem brancos. Eu não ia ser a vítima silenciosa dessa trapaça. O meu dinheiro, que vinha da minha terra e do meu trabalho, não seria usado para pagar o erro de um filho inconsequente. Eu ia encontrar Dr. Ricardo. E depois, eu ia encontrar Rodrigo. E Patrícia. A verdade seria posta na mesa, com ou sem taças de vinho premium. A primeira luz da manhã na capital, refletida nos vidros dos prédios, parecia ironizar o meu sacrifício. Eu estava a 200 quilômetros de casa, e não estava procurando um filho ingrato. Estava procurando a origem de uma dívida que podia consumir tudo o que eu tinha. Eu só precisava chegar ao escritório do Dr. Ricardo antes que o bar abrisse. E mais importante, antes que a ordem judicial se cumprisse. Eu encontrei o escritório do Dr. Ricardo não muito longe do centro comercial, em um prédio antigo que cheirava a papel envelhecido e café forte. A secretária, uma moça sisuda de óculos, me olhou da cabeça aos pés, avaliando meu chapéu de fazendeiro e minhas botas empoeiradas. Eu não liguei. Minha urgência era maior do que qualquer etiqueta de capital. Dr. Ricardo, um homem de 40 e poucos anos, com cabelos ralos e olhos cansados, me recebeu em sua sala em menos de 10 minutos, um favor que ele devia ao meu amigo. Eu não perdi tempo com rodeios. Coloquei o documento de reintegração de posse, que eu havia arrancado da porta do bar sobre a mesa de mogno lustrosa. Doutor, este papel estava colado na entrada de um bar que meu filho abriu com meu dinheiro. Eu disse, tentando controlar o tremor na voz. 150 mil reais do meu próprio pasto. O que ele diz? Dr. Ricardo pegou o documento, seus olhos percorrendo a caligrafia oficial e os carimbos. O silêncio na sala era tão denso que eu podia ouvir a respiração dele. Manuel, isso não é um aviso de despejo comum. Ele começou usando o tom cauteloso de quem entrega um diagnóstico grave. O aviso de reintegração de posse significa que a disputa pelo imóvel já foi para a justiça e o proprietário ganhou. Este estabelecimento está no nome de uma holding, a Gama Empreendimentos, que aluga o espaço. Seu filho, ou a empresa dele, a R&P Comércio de Bebidas, imagino que R seja de Rodrigo e P de Patrícia, está sendo cobrada por inadimplência grave no aluguel. Eu apertei os punhos. Inadimplência? O dinheiro que eu enviei era exatamente para cobrir o primeiro ano de aluguel e as reformas. 150 mil reais. O Dr. Ricardo me encarou por cima dos óculos. Manuel, a cobrança aqui indica que não houve pagamento sequer do depósito calção. O proprietário alega que o contrato foi assinado há 4 meses, mas o dinheiro nunca entrou. Eles estão operando sem base legal há pelo menos 60 dias. 60 dias. Eles sabiam que estavam à beira do desastre quando me pediram mais 20 mil reais. Eles sabiam que a inauguração era uma farsa. E a festa de ontem? Eles inauguraram, doutor. Tinha confete na rua, sinal de festa grande. Eu insisti. Provavelmente eles fizeram isso para dar aparência de legalidade. Para mostrar que o negócio está ativo e, talvez, para tentar negociar uma suspensão com o proprietário ou um novo investidor, explicou o advogado. Mas, juridicamente, eles estão prestes a ser expulsos. A ordem é para 48 horas, e foi emitida ontem. O bar será fechado amanhã de manhã, se eles não resolverem a dívida. O terror prático se intensificou. Não era só a minha dignidade. O capital que garantia o futuro da minha família seria pulverizado em uma falência vergonhosa. Eu me recostei na cadeira. Eu preciso de provas, doutor. De algo que prove que meu dinheiro foi usado para outra coisa. Eles alegam fluxo de caixa e bebidas premium, para me pedir mais 20 mil agora. Eu preciso saber onde o dinheiro foi parar. O Dr. Ricardo assentiu. Ele se inclinou para a frente, ligando o monitor do computador. O primeiro lugar que a gente busca quando há algo sendo escondido, Manuel, não é no cartório. É onde todo mundo se gaba. Na internet. Ele digitou o nome do bar, o armazém e a cidade. O resultado veio instantaneamente. Uma enxurrada de fotos e vídeos da inauguração de ontem à noite. Não eram posts oficiais. Eram fotos de clientes, tiradas com celulares marcando a localização e elogiando a festa. Eu me inclinei sobre a mesa,
meus olhos estreitos. A cena era caótica, mas inegavelmente luxuosa. Centenas de pessoas se acotovelavam, brindando com garrafas que realmente pareciam importadas. Música alta, luzes coloridas. 10 ou 15 pessoas, como ele disse? Perguntou o Dr. Ricardo ironicamente. É uma multidão, eu murmurei, sentindo a bile subir pela garganta. Eles haviam mentido sobre a escala, sobre o motivo, sobre tudo. De repente, meus olhos fixaram em uma imagem específica, postada por uma moça que se autodenominava Digital Influencer. A foto mostrava um brinde em destaque bem no centro do salão. No meio do clique estavam Rodrigo e Patrícia, sorrindo como se tivessem conquistado o mundo. Mas não era apenas a alegria fingida deles que me atingiu. Era o homem entre eles, com quem brindavam com efusão. Um homem de terno caro, barba bem feita e sorriso de cobra. Eu conhecia aquele rosto. Conhecia até demais. Doutor, aumente essa foto, por favor. O advogado obedeceu e a imagem ficou maior. O homem era Fábio Miranda. Fábio era um empresário local, notório por sua ascensão meteórica e seus métodos questionáveis. Ele havia tentado comprar minha fazenda há 2 anos, oferecendo um valor irrisório e depois me ameaçando indiretamente de desapropriação por meios políticos. Ele era conhecido por se envolver em negócios que cheiravam a lavagem de dinheiro e empréstimos obscuros. Ver Rodrigo, meu filho, brindando com Fábio no meio do bar financiado por mim, era mais do que um insulto. Era uma explicação para o buraco financeiro. Este homem, Dr. Ricardo, é Fábio Miranda. Ele é um predador, eu disse, a voz cheia de nojo. O que ele está fazendo no meu bar? Dr. Ricardo, que conhecia a reputação de Fábio na cidade, franziu a testa. Seu filho deve ter se envolvido em algo com ele, Manuel. Fábio não bebe em bar de interior sem ter um interesse maior. E ele adora mostrar poder em inaugurações. Isso pode ser um empréstimo de agiota, ou pior, ele pode estar financiando a operação paralela do seu filho. Eu olhei para a foto mais uma vez. Rodrigo e Patrícia estavam radiantes, mas Fábio tinha aquele sorriso de quem é dono do jogo. Ele estava no centro, em posição de poder, não de mero convidado. A peça final do quebra-cabeça encaixou-se com um clique doloroso. O dinheiro dos R$150 mil não foi para o aluguel. Foi para Fábio. Meu filho pode ter usado meu capital para pagar uma dívida antiga, ou para entrar em um negócio com Fábio que exigia liquidez imediata, sacrificando o aluguel do bar. Eles fizeram a festa para me enganar, para mostrar que o armazém estava prosperando, e assim garantir mais R$20 mil para cobrir alguma ponta solta da negociação com Fábio. A raiva anterior, o desespero pelo despejo, tudo cedeu lugar a uma fria determinação. Minha batalha não era mais contra a ingratidão do meu filho. Era contra a ganância de um tubarão que estava usando Rodrigo como isca para arrancar o último da minha terra. Dr. Ricardo, preciso que o senhor prepare uma notificação. Eu declarei, puxando o corpo para a frente. Eu não quero que ele vá para a cadeia, mas eu quero todo o meu dinheiro de volta. Eu quero a prova de que aqueles R$150 mil foram investidos no bar, ou na dívida, ou seja lá onde for. Se não houver prova de investimento legítimo no negócio, eu exijo que ele me devolva o valor total em 48 horas. O advogado me olhou sério. Manuel, isso é uma ameaça legal. Se ele não puder pagar e com o bar prestes a ser despejado, o senhor terá que executar a dívida. Eu sei, respondi, o peso das palavras me apertando o peito. Ele escolheu o mundo dele, e eu escolho o meu. O meu mundo é feito de terra, não de bebidas premium e mentiras. Prepare a notificação. Eu vou pessoalmente entregar na mão dele. Eu me levantei. A luz que entrava pela janela do escritório do Dr. Ricardo iluminava a poeira que eu havia trazido da minha caminhonete. Eu não era mais o pai ingênuo. Eu era o fazendeiro que veio cobrar o seu pedaço de chão. Eu tinha pouco tempo. O sol estava subindo, e eu precisava confrontar Rodrigo antes que a ordem de despejo caísse. Antes que Fábio Miranda desaparecesse com o que restava do meu sacrifício. Eu precisava de uma verdade final, e eu a encontraria no local da farsa.
Dr. Ricardo concordou em redigir a notificação urgente. Eu disse que voltaria em 1 hora. Eu precisava de ar. E eu precisava de um plano que não envolvesse gritaria, mas que fosse implacável. Eu precisava ver Rodrigo, mas antes eu precisava ir a outro lugar. Eu voltei para a rua, sentindo o peso da cidade. Eu sabia onde o Fábio Miranda tinha seu escritório principal. Se Rodrigo estava devendo e Fábio era o credor, talvez o cerne do problema não fosse o bar, mas a dívida em si. Eu não podia confrontar Fábio, mas podia observar. Dirigi até o endereço, um prédio imponente e frio de vidro espelhado. Estacionei a caminhonete à distância, sentindo-me um peão no jogo de xadrez do meu filho. Eu esperei, e não precisei esperar muito. Vi um carro de luxo encostar na portaria. Patrícia, minha nora, saiu apressadamente do banco do passageiro. Ela estava pálida, com o rosto de quem não dormiu, e vestia um vestido que parecia caro, mas amarrotado. Ela não estava indo ao bar. Estava indo ao escritório de Fábio Miranda. Ela não subiu sozinha. Rodrigo estava no banco do motorista. Ele não saiu do carro, mas encostou a cabeça no volante por um momento, em um gesto de desespero que me atingiu como um tiro. Ele parecia exausto, derrotado, mas acima de tudo, culpado. Patrícia saiu do carro e correu para o prédio, carregando uma pasta fina. Ela olhou para trás para o marido e gesticulou com impaciência, antes de desaparecer pela porta de vidro. Eu não vi meu filho. Eu vi a prova de que ele estava no centro de um furacão e que Patrícia era a negociadora do desastre. O pedido de R$ 20.000, a festa de inauguração, o despejo iminente. Tudo estava conectado àquele prédio de vidro e ao homem lá dentro. Eu liguei o motor. Minha próxima parada seria o escritório do Dr. Ricardo. Eu não ia mais pedir. Eu ia exigir. E a notificação seria entregue em mãos. Eu precisava que Rodrigo olhasse para mim e me dissesse a verdade, antes que Fábio Miranda levasse tudo. Eu voltei ao escritório do Dr. Ricardo com uma cabeça fria e um coração pesado. Meu filho estava aterrorizado. A nora era a linha de frente do desespero e Fábio Miranda era o abutre esperando a carcaça. A notificação precisava ser cirúrgica. Não podia ser um grito de raiva. Tinha que ser um documento de corte, limpo e final. O Dr. Ricardo já havia finalizado o texto. Era curto e direto. Exigia a apresentação, no prazo de 48 horas, de todos os comprovantes de investimento dos R$ 150.000 que eu havia enviado. Caso contrário, seria considerado um desvio de capital, e eu iniciaria os procedimentos judiciais para reaver o dinheiro, com juros e correção. Ele me explicou que aquela era a única maneira de proteger o meu patrimônio antes que o despejo se concretizasse e não sobrasse nada a ser resgatado. Assinei as vias necessárias e guardei a pasta fina debaixo do braço. Onde o senhor vai encontrá-lo, Manuel? Perguntou o Dr. Ricardo com preocupação. Eu vou confrontá-los, doutor, mas não na porta daquele tubarão. Vou fazer isso de forma que eles não possam se esconder. Eu precisava de um teatro, de uma desculpa plausível para forçar um encontro longe do caos do bar ou do escritório de Fábio. Liguei para o celular de Patrícia. Ela atendeu no segundo toque, a voz tensa, como se esperasse uma bomba cair a qualquer momento. Pois não, Manuel, ela disse omitindo o senhor que eu costumava exigir. Patrícia, eu comecei, usando um tom paternal brando que quase me sufocou. Eu estou na capital. Vim para entregar um presente para vocês. Algo que Fátima fez para a nova casa de vocês. Algo para a prosperidade do negócio. Silêncio. Eu sabia que ela estava desconfiada. Ah, Manuel, que surpresa. Mas a gente está numa correria louca aqui. A agenda está bem apertada. Não se preocupe com a agenda. Eu interrompi suavemente. Eu vi a movimentação no bar. Parece que foi um sucesso. Mas eu não estou indo ao bar. Estou com fome. Por que não almoçamos juntos? Em algum lugar mais reservado para a gente conversar com calma sobre o futuro. Ela hesitou. O medo de que eu pudesse aparecer de surpresa no bar ou no escritório de Fábio, onde ela estava há minutos atrás, era maior do que a vontade de me evitar. Ela precisava me neutralizar. Tudo bem, ela cedeu.
Conheço um restaurante aqui perto, bem discreto. Me encontre em 40 minutos. Mando o endereço por mensagem. 40 minutos. Eu mal tive tempo de dirigir até o local indicado. Um bistrô minúsculo, mas pretensioso, escondido em uma rua lateral. Quando cheguei, eles já estavam sentados em uma mesa de canto. Rodrigo estava vestido com uma camisa engomada, mas parecia ter envelhecido 5 anos em uma noite. Ele tinha olheiras escuras, e o sorriso de fachada que ele usou na foto da inauguração havia desaparecido. Patrícia, no entanto, estava ereta, como uma muralha, os olhos afiados e defensivos. Eu me sentei na frente deles, pousando a pasta do Dr. Ricardo cuidadosamente ao meu lado, no chão, fora da vista imediata. Filho, eu disse, estendendo a mão para tocar o braço dele. Ele recuou ligeiramente, um movimento quase imperceptível. Pai, que bom te ver. Devia ter ligado antes de vir. A voz dele era baixa, carregada de culpa. Eu senti saudade. Menti descaradamente. E quis trazer logo o presente. Fátima mandou um doce de leite caseiro, do jeito que você gostava. Não combina com a capital, mas é feito com carinho. O garçom veio e eu pedi um café simples. Eles pediram uma água com gás e limão. O silêncio era uma tortura. Então, eu comecei, apoiando os cotovelos na mesa e olhando diretamente para Rodrigo. Me conta sobre o bar, sobre o sucesso de ontem. Rodrigo abriu a boca para falar, mas Patrícia foi mais rápida, assumindo a liderança do campo de batalha. O bar foi ótimo, Manuel. Um sucesso. Vendeu tudo. Mas, como o Rodrigo te disse, foi um teste. A gente tem que ser ágil aqui. Não podemos esperar a boa vontade. A cidade não espera. Agilidade é bom. Eu concordei, tomando um gole do meu café forte. Mas a terra ensina que o que é feito na pressa racha no sol. A fundação tem que ser sólida. E a fundação de um negócio, meu filho, é a confiança e a clareza. Eu olhei para Rodrigo, mas ele olhava para a xícara. O recado era para ele, mas era Patrícia quem o interceptava. É claro que há clareza, Manuel. Ela rebateu com a voz ligeiramente elevada. Você depositou o dinheiro e nós abrimos o negócio. Qual a falta de clareza? A falta de clareza é sobre os detalhes, sobre o processo. Onde está o investimento de aluguel? Vocês me falaram em 1 ano garantido. Eu confiei na palavra de vocês. Eu disse, mantendo meu tom calmo, quase monótono. Patrícia deu uma risada curta, que não continha humor, apenas condescendência. Manuel, o mundo dos negócios na capital não é como a roça. Não dá para ter apego. Se a gente ficasse preso a essas tradições antigas de confiança cega, a gente não prosperava. Hoje em dia, a gente precisa de flexibilidade, de desapego do que não funciona mais. Você fez sua parte e nós estamos fazendo a nossa, gerando riqueza. A palavra desapego me acertou em cheio. Desapego da minha terra, desapego do meu dinheiro, desapego da minha função de pai. Desapego, eu repeti devagar. Eu me desapeguei de 40 hectares, Patrícia. 40 hectares. É mais do que apenas um número na conta. É a minha vida. E eu fiz isso porque acreditei que o meu filho teria clareza, teria decência para honrar o sacrifício. Patrícia não se intimidou. Ela se inclinou sobre a mesa, o olhar fixo e frio. A decência hoje é pragmatismo, Manuel. E o pragmatismo exige que a gente use o dinheiro onde ele rende mais, não onde ele é mais sentimental. Talvez o senhor devesse se desapegar um pouco mais das suas obrigações e deixar o Rodrigo prosperar sem esse peso. Rodrigo, em todo este tempo, manteve a cabeça baixa, mexendo o gelo no copo. Ele não me defendeu. Ele não a corrigiu. O silêncio dele era o seu endosso às palavras dela. Ele havia me trocado. Ele havia trocado a minha honestidade e o meu sacrifício pelo pragmatismo e a ganância da vida na capital. Então o meu sacrifício é um peso? Eu perguntei, sentindo a raiva subir. Eu tinha que manter o controle pelo Dr. Ricardo, pela Fátima. Não é um peso. Patrícia apressou-se em dizer, percebendo que havia ido longe demais. É só desnecessário agora. Nós já decolamos. O bar é um sucesso. O que precisamos agora é de apoio para o futuro. Ela olhou para Rodrigo, um sinal claro.
E ele finalmente levantou os olhos para mim, a face corada de vergonha. Pai, eu sei que a Patrícia é um pouco direta, mas ela tem razão. O que a gente precisa agora é de tranquilidade. E já que o senhor está aqui, sobre os 20 mil reais, se puder transferir ainda hoje, a gente consegue resolver uma pendência importante de estoque e estabilizar o fluxo. Aquele pedido, feito com a mesma naturalidade com que ele teria pedido um prato de comida, na frente da mulher que acabara de me humilhar, foi a linha final. Eu havia sido reduzido a um caixa eletrônico ambulante. Eu sorri, um sorriso que não chegou aos meus olhos. Rodrigo, meu filho, eu disse com uma voz de quem fala a verdade que dói. Você me falou de 10 clientes na inauguração. Patrícia acabou de falar de sucesso e de decolagem. Vocês me excluíram de um evento que paguei, me pediram mais dinheiro na mesma ligação. E agora, Patrícia me diz que meu esforço é um peso, do qual eu devo me desapegar. Eu não esperei a resposta. Eu me inclinei mais para perto da mesa, forçando-os a me encarar. O que eu quero dizer com clareza, meu filho, é: eu sei sobre o despejo. O efeito foi instantâneo e devastador. Patrícia empalideceu, paralisada com a água na boca. Rodrigo deixou cair a colher de mexer o café, que bateu no pires com um ruído estridente. A máscara de Patrícia se quebrou, e o medo puro preencheu o lugar da arrogância. O quê? Despejo? Que besteira é essa, Manuel? Quem te disse isso? Patrícia sibilou, a voz quase inaudível. O aviso de reintegração de posse não precisa de fofoca, Patrícia. Ele estava colado na porta de serviço do armazém hoje de manhã. E ele falava em 48 horas. Eu revelei triunfante. E eu também sei que o dinheiro dos 150 mil reais não foi para o aluguel. Foi para pagar um favor a Fábio Miranda. O mesmo Fábio que estava brindando com vocês ontem na festa que não tinha tempo de me avisar. A respiração de Rodrigo tornou-se superficial e rápida. Patrícia se levantou batendo na mesa. Você não tem o direito de nos espionar. Você está agindo como um doido. Isso é invasão de privacidade, Manuel. Privacidade de quem usa meu dinheiro para entrar na justiça por inadimplência? Eu devolvi. Eu tenho o direito de saber onde foi parar a garantia do futuro de Fátima. O que vocês fizeram com o meu sacrifício, Rodrigo? Rodrigo desmoronou na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. A fachada de sucesso havia ruído completamente, e restava apenas o garoto assustado que tinha feito uma burrada monumental. Pai, eu posso explicar. Ele gaguejou, a voz abafada. Não, Rodrigo. Você já teve sua chance de falar a verdade. Você escolheu mentir. Escolheu me pedir mais 20 mil reais para cobrir o buraco de Fábio. Agora, é a minha vez de exigir clareza. Eu peguei a pasta do chão, deslizei-a sobre a mesa na direção deles, parando-a entre o copo de água de Patrícia e a mão trêmula de Rodrigo. Isto é uma notificação formal, redigida pelo Dr. Ricardo. Vocês têm 48 horas para me apresentar os comprovantes de onde foram parar os 150 mil reais. Contratos de aluguel, notas fiscais, o que for. Se não puderem provar que meu dinheiro foi investido legalmente no bar, ou se ele já foi consumido por dívidas que vocês esconderam, eu vou processar para reaver o valor total, com juros. Patrícia rasgou o lacre da pasta, lendo as primeiras linhas com os olhos arregalados. O rosto dela ficou vermelho de ódio e terror. Você não pode fazer isso. Seu próprio filho, ele vai perder tudo. Isso é o fim dele. Ela gritou, não se importando mais com o bistrô. Eu me levantei, colocando o chapéu de volta na cabeça. Olhei para Rodrigo, que ainda não tinha coragem de me encarar. Você escolheu seu caminho, meu filho. Você trocou o meu amor pelo medo do Fábio Miranda. Eu sinto muito pelo que você está passando, mas o meu desapego agora é com o meu dinheiro. Se você não me provar que usou meu capital com honestidade, eu o considero perdido. E o presente? Perguntou Patrícia, numa última e desesperada tentativa de me desmoralizar. O presente, eu disse olhando para ela com o máximo de desprezo que eu podia reunir. É a chance de vocês me dizerem a verdade antes que a lei faça isso por mim. É o que resta do meu carinho. Eu me virei, deixando-os na mesa com o terror estampado no rosto. O bar seria fechado amanhã,
e meu filho estava prestes a ser financeiramente executado. Ao sair do bistrô, respirei fundo. A cidade parecia menos barulhenta agora. Eu havia feito o que tinha que ser feito. Mas eu sabia que o jogo não tinha acabado. Eu não tinha apenas forçado Rodrigo e Patrícia a me contar a verdade. Eu havia forçado Fábio Miranda a entrar no jogo. E agora, o tubarão saberia que o pai do seu devedor estava aqui, com um advogado e uma notificação. Eu precisava me preparar. O confronto que viria não seria mais sobre um convite de inauguração. Seria sobre a sobrevivência da minha família. E o próximo passo, eu sabia, não viria de Rodrigo. Viria do verdadeiro antagonista dessa história. O Dr. Ricardo precisava estar pronto. Eu voltei ao escritório do Dr. Ricardo, sentindo que a pasta vazia da notificação que eu acabara de entregar era mais leve do que o peso da traição de meu filho. O advogado estava no telefone, falando em voz baixa e formal, mas assim que me viu, fez sinal para que eu aguardasse. Quando desligou, ele me olhou com uma expressão grave. Seu filho me ligou. Ele revelou, ajustando os óculos. A ligação durou 18 segundos. Ele estava histérico, Manuel. Disse que a Patrícia vai me processar por intimidação e que o senhor está destruindo o futuro dele. Eu balancei a cabeça. Era exatamente a reação esperada. A culpa sempre busca um culpado externo. O futuro que ele construiu em 48 horas, doutor, é um futuro que nem começou direito. Eu respondi, com a voz carregada de cinismo. Eles estão desesperados, e é bom que estejam. Mas Patrícia não me assusta. O que me assusta é o homem que estava brindando com eles. Puxei a cadeira e me sentei novamente, sentindo o corpo exausto pelos 200 quilômetros e pela dose de decepção. Doutor, nós temos que entender a profundidade do envolvimento de Fábio Miranda. Ele não estava ali apenas como convidado de honra. Ele estava na foto como se fosse o dono do lugar. O meu instinto de fazendeiro, o mesmo que me diz quando a chuva vai falhar, me diz que o meu filho trocou o meu suor pelo dinheiro sujo daquele homem. O Dr. Ricardo anotou algo em uma caderneta grossa, com capa de couro. Fábio Miranda não brinca de negócios. Se ele está envolvido, a situação é mais complexa do que uma simples inadimplência de aluguel. Pode ser lavagem de dinheiro ou, o mais provável, ele é o credor da verdadeira dívida que o Rodrigo está tentando cobrir com seu dinheiro. Exato, eu concordei. Os 150 mil reais foram para cobrir um buraco maior, e os 20 mil reais que ele me pediu seriam apenas uma migalha para adiar o inevitável. Eu preciso de um panorama completo. Eu preciso saber o que o meu filho assinou e com quem. Precisamos investigar o armazém, como se ele fosse um negócio de Fábio, não de Rodrigo. Eu não podia mais confiar nas palavras do meu filho. Eu tinha que me comportar como um homem de negócios da cidade, um papel que eu desprezava, mas que era necessário para proteger o meu legado. A ordem era papelada. O Dr. Ricardo começou imediatamente a traçar um plano de investigação. Primeiro, o registro legal. Vamos checar o registro da empresa R&P Comércio de Bebidas. Quem são os sócios? Qual o capital social? E, mais importante, vamos cruzar as datas de abertura dessa empresa com as datas em que o dinheiro da sua venda do pasto entrou na conta do Rodrigo. Ele me explicou que, se a empresa tivesse sido registrada logo após a transferência do meu dinheiro, isso estabeleceria uma conexão direta entre o meu capital e o início da farsa. O dia inteiro se arrastou em uma rotina tediosa de burocracia. Enquanto o Dr. Ricardo e sua secretária mergulhavam nos registros públicos, eu fui fazer a minha parte. O rastreio do dinheiro. Fui até a agência bancária principal, no centro da cidade, uma construção imponente de mármore frio. Eu não costumava entrar em bancos. Para mim, o dinheiro estava seguro na terra. Mas ali estava eu, um fazendeiro de 60 anos, tentando entender o rastro digital do seu sacrifício. Eu exigi um extrato detalhado das transferências que fiz para Rodrigo. A gerente, uma jovem profissional educada, mas apressada, não demorou a imprimir os documentos. Os números eram frios, mas a história que eles contavam era um soco no estômago. Eu havia enviado 150 mil reais em 3 parcelas distintas ao longo de 4 meses. A primeira, de 40 mil reais, foi em janeiro, para o início das reformas. A segunda,
de 60 mil, em fevereiro, para o aluguel e licenças. E a terceira, a mais pesada, de 50 mil, há cerca de 30 dias, para o estoque e o capital de giro. O Dr. Ricardo havia me avisado que a inadimplência de aluguel era de 60 dias. O dinheiro da segunda parcela deveria ter coberto o depósito e os primeiros meses. Mas o proprietário alegava que nada foi pago. Onde estavam aqueles 60 mil reais? E os 50 mil da última parcela, que deveriam garantir o estoque, mas que meu filho queria completar com mais 20 mil? Eu voltei ao escritório do Dr. Ricardo com os extratos na mão, a tensão física me transformando em um bloco de pedra. O dinheiro evaporou, doutor. 60 mil reais em fevereiro. O que é que exige um desvio de 60 mil reais de capital em 2 dias, fora do propósito do negócio? Enquanto eu falava, o advogado recebia os primeiros relatórios de sua secretária. Ele os folheou, a testa franzida. Aqui está, Manuel. A R&P Comércio de Bebidas foi registrada 10 dias após a primeira transferência de 40 mil reais. Rodrigo e Patrícia são os únicos sócios majoritários. No entanto, ele parou, apontando para uma seção do documento. O capital social declarado não bate com o valor que o senhor investiu. Eles declararam um capital de apenas 80 mil reais. Onde foram parar os outros 70 mil? 70 mil reais. Quase a metade da minha venda. 70 mil reais que foram, provavelmente, usados para pagar Fábio Miranda e, em troca, comprar o ingresso para o novo círculo social que Patrícia e Rodrigo tanto desejavam. Aquele capital não era para o bar, era para a vaidade. Eles mentiram até no papel, doutor. Para o fisco, para o proprietário e para mim, eu disse sentindo uma náusea. A modernidade que Patrícia tanto elogiava era isso, trapaça documentada. O Dr. Ricardo me deu um golpe final. Ele imprimiu uma cópia de uma postagem de Instagram mais recente. A Patrícia não consegue se controlar. Ela postou isso há 10 minutos logo após o almoço. O tom é desafiador. A imagem mostrava um selfie de Patrícia, mas o que importava era a legenda. Ela havia escrito: se não puderem se juntar a nós, é porque não entendem de verdadeiras conexões e fluxo de riqueza. A diferença entre quem constrói o futuro e quem fica preso ao passado é o desapego. Nossos mentores entendem disso. A foto havia sido tirada dentro do carro com Rodrigo visivelmente tenso ao volante. Eram eles, os dois, meu filho e minha nora, se vangloriando publicamente do meu sofrimento e insultando o meu sacrifício, chamando-o de passado e a minha lealdade de apego. Mentores. Fábio Miranda é o mentor deles. Ele é o novo ídolo que eles escolheram, em troca da minha honra. Eu murmurei, sentindo a dor de ser rebaixado de pai a estorvo. Fábio não era um investidor minoritário. Ele era a ponte que garantia o status que eles tanto ansiavam na capital. Eu fechei os olhos. Eu não queria mais vingança. Eu queria apenas a justiça fria e calculista da lei. A única coisa que Patrícia respeitava. Doutor Ricardo, é hora de agir. Vamos executar a notificação e exigir a auditoria imediata das contas da R&P Comércio de Bebidas. E antes que a ordem de despejo chegue, eu preciso fazer mais uma coisa. Eu tinha que garantir que, se meu filho fosse à falência por causa de Fábio Miranda, o tubarão também tivesse um preço a pagar. Eu quero que o senhor investigue o Fábio Miranda. Ligações, parcerias, processos anteriores. Se ele está usando meu filho para lavar dinheiro ou para alguma fraude tributária, eu vou desmantelar o esquema dele. E eu tenho a ferramenta perfeita para isso. Eu expliquei ao Dr. Ricardo sobre o aviso de reintegração de posse, colado na porta, e sobre o alvará que Rodrigo mencionou ter saído de última hora. Se há um aviso de reintegração de posse emitido ontem, e eles fizeram uma inauguração suntuosa, o bar operou ilegalmente por horas. Se o Fábio estava lá, e ele é o mentor, ele sabia da ilegalidade. Isso tem que ser uma violação de licença, doutor. Talvez uma denúncia anônima ao Corpo de Bombeiros ou à fiscalização sanitária possa nos ajudar a entender como eles conseguiram esse alvará de última hora. O advogado assentiu.
A minha experiência na roça, onde a ordem e a lei do campo eram a única coisa que mantinha o gado vivo, estava me dando a clareza para navegar na podridão da cidade. Vamos fazer uma denúncia anônima de violação sanitária e de segurança contra o armazém, Manoel. Se eles fizeram uma festa para centenas de pessoas num local que seria despejado no dia seguinte, eles devem ter ignorado todas as normas de segurança. Isso vai forçar uma inspeção imediata. E se Fábio Miranda está por trás do dinheiro que sumiu, ele não gosta de holofotes. Eu me levantei, sentindo o corpo mais leve. Eu não ia brigar com meu filho na rua. Eu ia usar a burocracia, a lei e a inevitabilidade da falência para forçá-lo a me encarar. Doutor, prepare tudo. Eu volto para o interior amanhã cedo, mas a máquina precisa estar funcionando a todo vapor. Eu preciso ter certeza de que o despejo do bar não vai significar apenas o fim de Rodrigo, mas o início da minha recuperação financeira. Ao sair do escritório, senti o sol da capital me aquecer. A cidade não era apenas um lugar de trapaça, era um campo de batalha. E eu, o fazendeiro com o coração partido, estava pronto para a guerra. Eu sabia que a minha denúncia não faria meu filho feliz, mas forçaria a mão de Fábio Miranda. E isso era exatamente o que eu precisava. O próximo movimento viria dele, o tubarão, e eu estaria esperando na beira do rio com o anzol na mão. Eu saí do escritório do Dr. Ricardo e entrei na velha caminhonete. Eu não estava mais em busca de vingança, mas sim de sobrevivência. O sol da tarde na capital, sempre apressado, parecia indiferente ao meu drama. Eu tinha posto a máquina legal em movimento, a notificação de execução e a denúncia anônima de violação de segurança no bar. Agora, só me restava voltar para o interior e esperar que a gravidade fizesse o seu trabalho. A viagem de 200 quilômetros de volta pareceu durar uma vida. A cada montanha que surgia na paisagem, eu me afastava mais do cheiro de asfalto e trapaça, e me aproximava do cheiro familiar da terra, que eu esperava que ainda fosse minha. Mas a paz da fazenda era agora ilusória. Eu sabia que a minha presença na cidade, a humilhação do almoço e a notificação legal haviam aberto uma ferida que sangraria para todos verem. Cheguei em casa no meio da noite. Fátima estava sentada no alpendre, sob a luz fraca da lâmpada, esperando. Ela não perguntou se a viagem tinha sido boa. Ela me olhou e viu tudo. A exaustão, a raiva fria, a certeza da traição. Como ele está? Ela perguntou, sua voz baixa e rouca. Eu a abracei, sentindo o cheiro de fumaça de lenha e cuidado que ela trazia. Ele está perdido, Fátima, e com muito medo. Eles fizeram uma bagunça que vai nos custar caro. Não detalhei a reintegração de posse, nem o envolvimento de Fábio Miranda. Não queria que o terror prático atingisse Fátima antes que eu tivesse uma solução. Os dias seguintes foram lentos e torturantes. Eu tentei mergulhar na rotina, na lida com o gado, na inspeção da cerca, forçando a ordem onde a ordem havia colapsado. Mas eu sentia os olhares. No interior de Minas, a vida social é feita de transparência forçada e fofoca eficiente. A notícia da inauguração do bar de Rodrigo, inicialmente motivo de orgulho, começou a circular de forma distorcida. Quando fui ao armazém da vila buscar ração, seu João, o dono, me atendeu com uma solenidade que nunca me dedicava. Manoel, ele começou, passando a mão na cabeça. Soube da inauguração do Rodrigo. Que coisa boa. Mas que pena, né? Eu franzi a testa. Pena de quê, seu João? Foi um sucesso. É, claro. Mas me disseram que foi tudo muito corrido. E que os pais não puderam ir. Uma correria da capital, né? Ele não olhava nos meus olhos, mas mexia nervosamente na balança. Uma pena que o negócio seja tão longe. O pessoal diz que se fosse aqui era mais fácil. Dá para confiar mais em quem a gente vê todo dia. A semente da dúvida tinha sido plantada na comunidade. O subtexto era claro. O filho de Manoel fez uma festa de sucesso, mas não convidou o pai que pagou. O patriarca não era mais o provedor respeitado. Ele era o pai rejeitado. A honra que eu havia construído com 5 décadas de trabalho honesto estava se desfazendo em sussurros de piedade. Na manhã seguinte, a vergonha se solidificou. Dona Lourdes, uma vizinha antiga, veio me trazer uma garrafa de café. Seu pretexto era visitar Fátima,
mas o olhar dela em mim era de pura pena. Manuel, não se preocupe com esses meninos da cidade. Ela me aconselhou com a voz baixa e afetada. Eles vivem em outra velocidade. O Rodrigo com certeza estava ocupado demais com aqueles amigos chiques dele. Não pense que ele não te ama. A ideia de que meu filho estava me ignorando por estar ocupado demais era o maior insulto. A minha dignidade estava sendo vendida a preço de banana nos cafezinhos da vizinhança. Eu não podia aceitar o papel de velho ingênuo, de quem teve o pasto roubado e aceita a desculpa esfarrapada. Enquanto eu voltava do curral, coberto de poeira e suor, o celular vibrou. Era o Dr. Ricardo. Sua voz estava tensa. Manuel, a inspeção sanitária foi um sucesso. Ou um desastre, dependendo do ponto de vista. A denúncia anônima forçou uma fiscalização na hora do almoço. A fiscalização encontrou uma série de violações graves de segurança e armazenamento. O bar foi interditado provisoriamente, hoje à tarde, por 30 dias. Senti um arrepio de satisfação fria. Interditado. A farsa da prosperidade havia acabado antes do despejo judicial. Eles vão surtar, doutor. E Fábio Miranda vai odiar isso. O mais importante, Manuel, veio agora. Eu obtive acesso aos documentos que você me pediu, por via judicial de urgência, citando a potencial fraude de capital. Eu tenho os comprovantes bancários do destino dos seus R$150 mil. O ar pesado do interior parou em meus pulmões. Este era o momento da verdade. O julgamento final sobre o caráter de meu filho. Diga, doutor, onde foram parar os R$70 mil que estavam faltando no capital social da empresa? Dr. Ricardo hesitou, e o silêncio do telefone foi mais barulhento do que qualquer grito. Manuel, o dinheiro não foi para Fábio Miranda como pagamento de dívida, nem para estoque. Ele não foi investido no bar de forma alguma. R$70 mil, 70 mil, foram transferidos da conta da RNP Comércio de Bebidas para uma conta de terceiros, uma semana depois da última parcela que o senhor enviou. Meu coração batia forte contra as costelas. E qual foi o propósito, doutor? Foi um favor ao Fábio? Não. O rastro final é cristalino, Manuel. Eu cruzei a conta de destino com registros de imóveis e veículos. R$40 mil foram usados na compra de um carro de luxo, um modelo Sport, registrado em nome de Patrícia. E os outros 30 mil foram usados como entrada de um consórcio imobiliário. O beneficiário do consórcio, adivinhe? Eu fechei os olhos, a paisagem verde de Minas girando na minha cabeça. Patrícia, eu murmurei, a palavra saindo como veneno. Exato. O dinheiro que deveria ser a garantia do aluguel do bar foi desviado para a compra de ativos pessoais de alto valor, registrados apenas no nome dela, para blindar o patrimônio caso o negócio fracassasse. Seu filho, Manuel, usou o seu sacrifício para financiar a vida particular de luxo da sua nora. O choque não foi uma explosão, foi uma implosão, uma frieza que atingiu o fundo da minha alma. Não era mais apenas ingratidão, era um roubo premeditado, planejado com a frieza de quem não tem alma. Rodrigo e Patrícia não estavam apenas sendo irresponsáveis. Eles haviam me usado como financiadores de sua ascensão social. Eu me sentei em uma pedra próxima, sentindo o peso da traição me esmagar. R$70 mil. O equivalente a quase metade dos 40 hectares que vendi. Eles me roubaram para comprar um carro e um apartamento, enquanto o bar onde eles se vangloriavam estava prestes a ser despejado e agora interditado. E o Rodrigo, doutor? Perguntei, sentindo a voz raspando na garganta. Ele sabia? Ele é o sócio majoritário da conta da empresa, Manuel. Não há como essa transferência ter sido feita sem a assinatura dele. Eles fizeram isso juntos. Foi uma manobra para garantir que, se o armazém afundasse, eles ainda teriam o capital vivo e intocável, sob o nome dela. Era a prova irrefutável. A inauguração, o pedido de R$20 mil, o discurso de desapego de Patrícia, tudo fazia sentido. Eles estavam limpando a conta do bar para garantir que o dinheiro da minha terra estivesse seguro em seu bolso, antes que o desastre anunciado batesse à porta. O bar era apenas um cenário, e eu, o velho fazendeiro bobo, era o patrocinador.
Eu respirei fundo. O ar do interior parecia não me alimentar mais. Dr. Ricardo, a notificação de 48 horas é agora irrelevante. Não preciso mais que me mostrem as contas. Eu sei o que fizeram. Eu não quero mais esperar por explicações. Eu quero o meu dinheiro de volta. Vamos entrar com a ação civil para a execução de dívida imediatamente. E quero que a Patrícia seja incluída no processo, por desvio de capital e fraude. Manuel, isso é grave. Isso destrói seu filho. Ele destruiu a si mesmo. E levou 40 hectares de mim junto. Agora, doutor, o senhor precisa se preparar. Com o bar interditado e a notificação de despejo ainda em vigor, Fábio Miranda não vai ficar calado. Ele vai ver que o esquema dele foi desmantelado pela minha denúncia. Ele vai atrás de Rodrigo. E ele pode vir atrás de nós. Prepare-se. O jogo mudou. Agora é Fábio Miranda contra mim. Eu desliguei o telefone. Olhei para o sol que começava a se pôr sobre o pasto que eu havia vendido. A luta não era mais pela minha honra. Era pela minha terra. E para evitar que o tubarão da cidade viesse nadar no meu rio, eu precisava ir até Fátima e contar a verdade dolorosa. E então, esperar o contra-ataque de Fábio. Eu sabia que ele viria, e viria rápido. Eu precisava ir até Fátima e contar a verdade dolorosa. E então, esperar o contra-ataque de Fábio. Eu sabia que ele viria, e viria rápido. Fátima estava na cozinha debulhando milho, o cheiro de palha seca se misturando ao calor do fogão a lenha. Ela parou quando me viu na soleira da porta, a luz fraca da lâmpada refletindo a poeira seca em minhas roupas. O que foi, Manuel? Ela não perguntou. Apenas afirmou porque o fazendeiro que retornava não era o mesmo que havia partido. Eu sentei na cadeira de madeira, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eu respirei fundo, juntando toda a coragem que me restava. Falar a verdade sobre o caráter de um filho é um sacrifício mais pesado do que vender a terra. Fátima, eu comecei, a voz embargada. Não é só o bar. Não é só a falta de convite. Isso é o de menos agora. Eles nos roubaram. Ela deixou o milho cair na tigela, o barulho seco do cereal sendo a única interrupção. Os olhos dela se arregalaram, mas ela não gritou. No interior, a dor grande é sempre silenciosa. Eu contei sobre a reintegração de posse, a interdição do bar por fiscalização e, por fim, sobre os 70 mil reais. O dinheiro não estava nas dívidas do bar, nem no tal estoque premium. Estava em um carro de luxo e na entrada de um consórcio imobiliário, tudo no nome de Patrícia. 70 mil reais, quase a metade do pasto que vendi. Eu disse sentindo as lágrimas secas arranharem meus olhos. Eles nos usaram, Fátima. O bar era apenas a cortina de fumaça para a ascensão social dela. Ele assinou, Fátima. Ele permitiu. Ele assinou o roubo. Minha esposa se levantou devagar, apoiando-se na pia. Ela não chorou. Ela apenas olhou para o milho no chão, para o alimento que garantia a nossa vida, agora jogado fora por uma ganância que ela mal podia conceber. Eles nos desonraram por um carro. Ela murmurou, e a palavra desonra, vinda dela, pesou mais do que qualquer condenação judicial. Eu expliquei sobre a ação civil, sobre a inclusão de Patrícia no processo e sobre a necessidade de agir rápido antes que Fábio Miranda engolisse tudo o que restava. Fátima se virou para mim, os olhos vermelhos. Manuel, você não pode simplesmente deixar a lei fazer isso. Ele é nosso filho. Se ele cair, ele cai sozinho, sem nada, na mão daquele homem que você falou. Eu sabia o que ela pedia. O último e irracional ato de um pai. Eu vou dar a ele uma última chance, Fátima. Uma chance de se arrepender, não de pagar a dívida. Ele precisa pedir perdão ao pai antes de implorar ao credor. O doutor Ricardo havia me preparado para a guerra legal, mas a Fátima me preparava para a guerra da alma. Na manhã seguinte, eu voltei à capital. Não falei com o doutor Ricardo sobre o que eu estava prestes a fazer. Era um ato pessoal, imprudente, mas necessário para que eu pudesse seguir em frente com a execução da dívida sem o peso da consciência paterna. Eu liguei para Rodrigo, fingindo preocupação com a interdição do bar. Ele estava no limite, a voz baixa e tremida, escondido em um apartamento alugado. Pai,
O que você fez? O bar está lacrado. A gente não pode pagar nada assim. Ele não perguntou se eu estava bem. Perguntou sobre o bar, a vítima da sua fraude. Eu sei, meu filho. É por isso que eu estou aqui. Eu disse com o tom de voz mais calmo que pude forjar. Eu quero te encontrar. Sozinho. Eu tenho uma proposta para salvar o seu negócio. Algo que a sua mãe me pediu para fazer. Ele hesitou, mas a palavra salvar era um imã. Ele aceitou me encontrar em um parque isolado da cidade, perto do lago, longe dos olhos de Patrícia. Quando cheguei, Rodrigo estava sentado em um banco de madeira sob a sombra de uma mangueira. Ele parecia um fantoche cujas cordas haviam sido cortadas. Ele estava pálido e derrotado. Eu me sentei ao lado dele. Não o toquei. A distância entre nós era mais do que física. Pai, o senhor sabe do despejo, da interdição. Fábio Miranda está me pressionando. Eu não sei o que fazer. Se o bar não reabrir logo, eu perco o ponto e vou para a rua. Ele estava à beira do colapso. Esta era a minha chance. Eu tirei do bolso interno do paletó que usei para ir ao bistrô um envelope grosso. Dentro não havia dinheiro vivo, mas um cheque administrativo do meu banco. Nominal a mim, mas que podia ser facilmente endossado. 60 mil reais. Era quase todo o meu capital de reserva para a próxima safra. O dinheiro que Fátima e eu tínhamos guardado para a nossa aposentadoria real. Eu não vim aqui te condenar, meu filho. Vim te salvar, eu disse, empurrando o envelope para ele. Fátima e eu conversamos. Isso é o que nos resta, além da terra. 60 mil reais. É o suficiente para cobrir os pagamentos atrasados do aluguel, pagar as multas da fiscalização e ter o bar reaberto em uma semana. Rodrigo pegou o envelope com as mãos trêmulas, mas não o abriu. Os olhos dele, cheios de esperança e ganância, se fixaram no meu rosto. É para recomeçar, para comprar o estoque que você precisa e ter o alvará em ordem. Mas tem uma condição, Rodrigo. Você vai me incluir na administração, vai me dar as chaves de tudo. E você vai olhar nos meus olhos e me dizer que tudo o que aconteceu foi um erro de cálculo e não uma traição premeditada. Era a armadilha final. Eu não precisava do dinheiro de volta naquele instante. Eu precisava da sua confissão e do seu arrependimento. Eu precisava saber que o homem sentado ao meu lado ainda era o meu filho. Rodrigo olhou para o envelope, para a salvação física que eu lhe oferecia, e depois para a condição moral. Ele podia ter tudo: a liquidez, a chance de reabrir e a confiança renovada do pai. Ele só precisava admitir a verdade. Ele abaixou o olhar, ponderando o peso dos 60 mil reais contra o peso da mentira. O silêncio do parque era preenchido apenas pelo canto distante dos pássaros. Quando ele falou, a voz estava rouca, mas firme. Não era a voz do medo, mas a voz do orgulho recém-adquirido. Pai, eu aprecio o gesto, de verdade, mas eu não posso aceitar. Eu franzi a testa. O quê? Você vai deixar o bar ser despejado? Você vai para a rua e Fábio Miranda vai te pegar. Não, ele disse, balançando a cabeça. Ele finalmente abriu o envelope, mas apenas para olhar o cheque, não para aceitá-lo. Eu preciso fazer isso do meu jeito. Patrícia tem razão. Eu preciso de desapego, pai. Eu preciso fazer este negócio funcionar com as minhas próprias pernas. Eu não posso viver na sua sombra, dependendo do dinheiro da sua terra para salvar meus erros. Se eu aceitar isso, eu serei sempre um menino da roça que precisa de socorro. Ele colocou o envelope de volta em minhas mãos, empurrando-o com firmeza. Eu vou resolver isso com o Fábio. Eu vou resolver com o proprietário. O senhor já fez a sua parte. 60 mil é muito dinheiro para o senhor. O senhor tem que cuidar da Fátima e da fazenda. Eu tenho que ser independente. A rejeição não foi apenas do dinheiro. Foi de toda a minha vida, do meu sacrifício, da minha identidade. Ele escolheu a mentira da independência, a arrogância de Patrícia, em vez do apoio honesto do pai. A dor foi física, como se meu peito tivesse sido atingido por uma pá. Aquele momento, ali no parque, era a confirmação de que eu não tinha mais um filho. Eu tinha um estranho viciado em prestígio da cidade. Eu peguei o envelope e o guardei. Aquele dinheiro não salvaria a alma dele. Tudo bem, Rodrigo, eu disse,
levantando-me lentamente, sentindo o peso da idade. Eu respeitei sua decisão. Eu espero que você resolva tudo com suas próprias pernas, então. Eu comecei a me afastar, mas parei e me virei para ele. Só entenda uma coisa, meu filho. O que você chama de independência, eu chamo de mentira. E a lei não se importa com a independência de quem rouba 70 mil reais do próprio pai. Você fez a sua escolha. E eu fiz a minha. Eu deixei-o ali, debaixo da mangueira. A caminhonete me parecia um refúgio seguro. Eu dirigi direto para o escritório do Dr. Ricardo. O cheque de 60 mil reais agora seguro no bolso. Não mais uma oferta de paz, mas a munição para a guerra. Dr. Ricardo, eu disse entrando na sala sem bater, prossiga com a execução da dívida. Sem apelos, sem mediação. E certifique-se de que a Patrícia não escape. Ele fez a escolha dele. Enquanto eu voltava para casa, finalmente livre do peso da dúvida, meu celular tocou. Era um número restrito. Hesitei, mas atendi. Manuel? A voz era grave, profissional e exalava perigo. Fábio Miranda falando. Meu corpo tensionou. O tubarão havia mordido a isca. O que o senhor quer, Fábio? Eu quero saber por que o senhor, um fazendeiro do interior, está se metendo nos negócios da cidade. Meu nome foi citado na sua notificação legal. Não me agrada ter meus planos interrompidos por um homem que deveria estar cuidando de gado. Meu dinheiro estava envolvido, Fábio. E meu dinheiro exige respeito. Eu respondi, controlando o tremor na voz. Respeito? O seu filho e a nora me devem. Seu dinheiro agora é problema meu. E a denúncia de interdição, Manuel? Isso foi infantil. Você vai tirar o seu filho do buraco para me irritar? O meu filho vai se virar. E o senhor vai aprender que a minha terra não é uma fonte de dinheiro fácil. O senhor subestimou o fazendeiro. Houve uma risada seca e curta do outro lado. O senhor não está no pasto, Manuel. Aqui a lei é comprada e os inimigos somem. Eu sugiro que o senhor desista da execução da dívida e volte para o seu interior antes que eu vá até lá te buscar. Entendeu o recado? O arrepio que senti não era de medo, mas de fúria renovada. Ele havia ameaçado a minha família, a minha casa. Eu entendi, Fábio. E o senhor vai entender que eu não desisto. Se o senhor vier me buscar, vai encontrar mais do que um fazendeiro. Vai encontrar um homem que não tem mais nada a perder. Eu desliguei a ligação sem dar tempo para a réplica. A ameaça havia chegado. O jogo estava escalando. Eu não estava mais brigando pela honra de Rodrigo. Eu estava brigando pelo meu pasto contra um predador que agora sabia meu nome. Eu liguei para Dr. Ricardo. Doutor, prepare tudo. Fábio Miranda me ligou, ele sabe de tudo e ele ameaçou me tirar da jogada. Eu preciso da ação civil protocolada amanhã, e eu preciso de proteção. Eu não vou recuar. Eu estava voltando para a fazenda, mas eu sabia que a paz tinha acabado. A guerra viria até mim, e eu precisava estar pronto. O dinheiro que eu havia tentado usar para salvar a alma do meu filho agora seria a arma para salvar a minha terra. E eu esperaria Fábio Miranda no meu alpendre. Seria olho por olho, pasto por pasto. E desta vez, Fátima estaria ao meu lado. Eu estava voltando para a fazenda, mas eu sabia que a paz tinha acabado. A guerra viria até mim, e eu precisava estar pronto. O dinheiro que eu havia tentado usar para salvar a alma do meu filho agora seria a arma para salvar a minha terra. E eu esperaria Fábio Miranda no meu alpendre. Seria olho por olho, pasto por pasto. E desta vez, Fátima estaria ao meu lado. Fátima, sentada comigo no alpendre naquela noite, ouviu minhas palavras sobre a ameaça de Fábio Miranda sem piscar. Ela não pediu para que eu me acalmasse ou que recuasse. Ela me deu um abraço apertado, mas falou com a frieza de quem sabe que está na beira do abismo. Se ele vier para cá, Manuel, ele vai enfrentar a terra, e a terra não tem pressa. Nós vamos esperar, mas não vamos nos esconder. E o Rodrigo? O que vamos fazer com o Rodrigo? O Dr. Ricardo já protocolou a execução, Fátima. O processo está andando. Agora, a lei da cidade vai cobrar o preço dele. Eu tentei a misericórdia. Ele escolheu a arrogância da nora dele. Eu não consegui dormir. A ameaça de Fábio Miranda me mantinha acordado, mas a imagem do meu filho, rejeitando 60 mil reais para manter a fachada de independência,
Era o que mais doía. Aquele bar, o armazém, era a prova física da minha falha, um mausoléu construído com a minha própria ruína. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Ricardo. A ação civil estava em movimento. Eu não podia ficar na fazenda esperando a vingança de Fábio. Eu precisava ver o fim daquela história de perto, para que a poeira assentasse de uma vez por todas. Eu dirigi de volta à capital. O Dr. Ricardo me encontrou em um café modesto. Ele parecia exausto. A situação escalou, Manuel. A interdição por violação sanitária e de segurança era para ser por 30 dias, para que eles tivessem tempo de regularizar. Mas o despejo, a reintegração de posse, estava marcada para hoje à tarde. A Patrícia e o Rodrigo tentaram uma última cartada na justiça. Sem sucesso. O bar será fechado em definitivo em algumas horas com intervenção policial para garantir a ordem. E o Fábio Miranda? Ele soube da interdição e da sua denúncia. Ele está furioso. Ligou para mim hoje cedo. Ele alega que a denúncia foi caluniosa e que ele vai processar o senhor. Mas ele está blefando. Ele tem mais a perder que nós, se a sujeira dele for exposta. O que ele quer é o dinheiro que o Rodrigo e a Patrícia desviaram, os 70 mil reais, e talvez o carro de luxo. Ele sabe que a R&P Comércio de Bebidas é uma casca vazia agora. Eu senti um frio na espinha. Patrícia havia garantido o carro e o consórcio imobiliário, mas Fábio Miranda certamente estava de olho naqueles bens. O bar é o ponto de convergência, doutor. É lá que o cerne do problema vai se manifestar. Eu preciso ir lá. Pela última vez. Eu preciso ver o que o meu dinheiro se tornou. O Dr. Ricardo me alertou para a imprudência, mas ele conhecia a minha teimosia. Vá, Manuel. Mas não se aproxime demais. O oficial de justiça e a polícia devem chegar em 1 hora, no máximo. E se Fábio Miranda estiver por perto, o senhor estará em perigo. Eu dirigi até o bairro do Armazém. O relógio marcava 3:30 da tarde. A área de luxo estava calma. O bar, na esquina, tinha uma aparência sombria. Havia o aviso de interdição na porta principal, com selos da prefeitura. Mas eu notei que a porta de serviço, onde Patrícia havia colocado o aviso de despejo, estava entreaberta. Estacionei a caminhonete mais longe. Longe o suficiente para ser um observador, mas perto o bastante para respirar o cheiro daquela ruína. Eu não queria confrontá-los. Eu não queria gritar. Eu só precisava ver com meus próprios olhos a falência do sonho que meu sacrifício financiou. Eu me aproximei a pé, passando pela calçada coberta de confete velho. O ar cheirava a cerveja azeda e desespero. Eu caminhei silenciosamente até a porta de serviço, empurrando-a com a ponta do meu coturno. Eu entrei no Armazém. O bar estava ruidoso, brilhante e caótico. A interdição havia sido desrespeitada. Não era uma grande festa, mas havia talvez umas 10 a 15 pessoas lá dentro, sentadas em banquetas, bebendo e falando alto. Eram rostos que eu nunca tinha visto, nem no interior, nem na foto da inauguração chique. Eram homens de aparência duvidosa, com ternos amassados, e mulheres com maquiagem pesada. Não eram os clientes premium da capital. Eram os oportunistas finais, os abutres que bebiam os restos. O salão principal, com suas prateleiras metálicas e garrafas importadas, era como um palco de teatro após a peça final. Havia sujeira no chão, manchas de copo nas mesas caras. Eu era um fantasma ali. Ninguém me notou. Vestido com minhas roupas simples, eu parecia mais um entregador perdido. Eu vi meu filho. Rodrigo estava atrás do balcão, servindo bebidas rapidamente, os olhos vermelhos e desesperados. Ele não estava vestindo o terno da inauguração. Estava com uma camisa social, mas com as mangas arregaçadas e suadas. Ele estava ríspido, jogando os copos na mesa. Ele estava sozinho. Patrícia não estava lá. Ela estava presumivelmente cuidando do seu novo carro e do seu novo consórcio imobiliário, enquanto o marido enfrentava o caos. Eu vi o meu dinheiro transformado em fumaça. As garrafas de uísque fino, os baldes de gelo, o design moderno que Patrícia havia escolhido, tudo comprado com o suor da minha terra. Rodrigo estava rindo conforçadamente com um homem baixo e careca que parecia o mais bêbado do grupo. O homem fez uma piada.
E Rodrigo deu uma risada alta e falsa que ecoou no salão oco. Aquele não era meu filho. Aquele era um estranho, preso em um mundo de mentiras e vaidade, desesperado para manter o sorriso para os seus novos mestres. Eu dei um passo para trás, sentindo uma náusea. O bar, com seu barulho e seu brilho enganoso, não tinha nenhuma lembrança da vida rural, da decência, da cadência que eu lhe havia ensinado. Era um mundo onde eu não pertencia. De repente, o rastro de Fábio Miranda se manifestou. A porta principal do bar, onde estavam os selos de interdição, se abriu com um estrondo. Não era a polícia. Eram 3 homens grandes e mal encarados, vestindo jaquetas de couro. O silêncio na sala foi imediato. O primeiro homem, um brutamontes com um corte militar, caminhou direto para o balcão. Ele parecia ter um mapa do lugar. Rodrigo, onde está o dinheiro? A voz dele era um trovão. Rodrigo parou de servir a bebida, o copo tremendo em sua mão. Não tem dinheiro, Zé. O bar foi interditado. Eu não posso pagar o que devo hoje. O brutamontes sorriu, um sorriso sem humor. Fábio mandou dizer que ele não está preocupado com o aluguel, nem com a interdição. Ele está preocupado com os 70 mil reais que você tirou da conta da empresa e transferiu para a vadia da sua esposa, para ela comprar o carro e o apartamento dela. Ele sabe que você usou o dinheiro do papai para enganá-lo. O silêncio era absoluto. Rodrigo empalideceu, sua face de mentiroso se desfazendo em pânico. Meu coração apertou. Eles haviam roubado o meu dinheiro, mas agora a briga deles não era contra mim, mas contra o predador que os estava cobrando. O homem da jaqueta ignorou Rodrigo, virando-se para o salão. O armazém está fechado. Saiam. Se eu pegar alguém bebendo aqui, vai ser preso por invasão. Temos ordens de Fábio Miranda para limpar este lugar. Os poucos clientes duvidosos correram para a rua. A ruína era completa. O brutamontes se virou para Rodrigo, que chorava silenciosamente. Você tem 24 horas para devolver o carro da Patrícia. Se não devolver, o Fábio vai pegar a Patrícia. Eu estava parado na porta de serviço, testemunhando o inferno. A justiça de Deus havia chegado antes da lei dos homens. Meu filho, o novo empresário da capital, estava chorando sob ameaça física e humilhação. De repente, a sirene da polícia começou a soar, alta e próxima. A reintegração de posse estava chegando. Os homens de Fábio Miranda se entreolharam, apressados. O brutamontes agarrou Rodrigo pelo colarinho, puxando-o para fora de trás do balcão. Você é um homem morto, Rodrigo. Traz o carro ou ela paga. Eles o arrastaram em direção à porta principal. Eu me encolhi na porta de serviço. A polícia invadiu o bar pela frente e eu ouvi a voz austera do oficial de justiça. Ordem de reintegração de posse. O estabelecimento está lacrado. Ocupação ilegal. Todos para fora. Eu vi a silhueta de Rodrigo ser jogada no meio da confusão. Os capangas de Fábio Miranda desapareceram pela rua lateral, misturando-se à cidade. Rodrigo ficou no chão, o rosto coberto de lágrimas e poeira, humilhado na frente dos policiais e do oficial de justiça. Um policial o ajudou a se levantar enquanto o oficial lia a ordem judicial que encerrava a farsa do bar. Eu olhei para meu filho. Ele estava derrotado, sozinho, sem a máscara de orgulho, sem a proteção da nora. Ele olhou para o lado, para onde os homens de Fábio Miranda haviam desaparecido. Ele estava com medo. Eu me virei e saí pela porta de serviço, fechando-a em silêncio. Eu não podia salvá-lo da lei, nem dos inimigos que ele escolheu. Mas, ao vê-lo no chão, humilhado pelo homem que ele tentou impressionar, senti que a justiça moral havia sido cumprida. Ele estava sozinho na sua nova vida. Eu voltei para a caminhonete, sentindo o alívio frio de ter saído ileso daquele barril de pólvora. O bar estava fechado para sempre, e meu filho estava colhendo o que plantou. Liguei para o doutor Ricardo. O bar foi fechado, doutor, e Fábio Miranda fez sua própria cobrança. Prossiga com a execução da dívida. Ele não merece a nossa misericórdia. O dinheiro que foi desviado para o carro e o apartamento, eu quero de volta. Eu desliguei o telefone. O cheiro de diesel da caminhonete me parecendo mais honesto do que o cheiro de perfume e mentira do bar. Enquanto eu dirigia para a estrada que me levaria de volta a Minas, eu não sentia mais raiva.
Sentia uma tristeza profunda e a determinação de um fazendeiro que precisa proteger o que resta da sua cerca. O meu filho estava nas mãos da lei e do tubarão, mas o tubarão havia me ameaçado. E a história não terminaria com a falência do bar de Rodrigo. O Dr. Ricardo havia me alertado. Se Fábio Miranda fosse processado por mim, ele retaliaria. Eu passei a mão no volante. A minha guerra, a guerra da minha terra, estava apenas começando. E eu não era mais o pai ingênuo. Eu era o fazendeiro com um advogado e um inimigo. E eu sabia que Fábio Miranda não se daria por vencido até vir até a minha porta. E eu estaria esperando, no meu território onde a lei do campo ainda valia mais do que o luxo da capital. A única coisa que me restava era esperar pelo encontro final, no meu alpendre. E seria olho por olho, não mais por dinheiro, mas por sobrevivência. Eu estava voltando para a caminhonete, sentindo o alívio frio de ter saído ileso daquele barril de pólvora. O bar estava fechado para sempre, e meu filho estava colhendo o que plantou. Mas ao passar sob a luz fraca de um poste, não consegui seguir adiante. A visão de Rodrigo no chão, humilhado, me congelou. Eu precisava da palavra final, não da lei, mas da dele. Dei meia volta e caminhei de volta, ignorando o cordão policial que agora cercava o armazém. Rodrigo estava sentado em um meio-fio, a cabeça baixa, ainda visivelmente em choque. Os policiais, ocupados com a papelada da reintegração de posse, mal me notaram. Eu era apenas um velho com um chapéu, em meio à confusão da cidade. Aproximei-me dele. Sentei-me ao seu lado, na calçada gelada, sentindo o cheiro de poeira da minha roça contrastar com o cheiro de concreto e desastre. Levanta, eu ordenei, minha voz baixa e rouca. Não era um pedido. Era o tom do pai que viu o filho tocar o fundo do poço e ainda lhe dava uma chance de se erguer. Rodrigo levantou a cabeça. Seu rosto estava inchado e vermelho. Ele não expressava raiva ou desafio, apenas vergonha. Pai, ele gaguejou. Não me chame de pai. Eu interrompi. Chame-me de credor. Eu vi os homens de Fábio Miranda. Vi você no chão. E vi o bar. Vi o que sobrou do meu sacrifício. Agora olhe para mim. Não estou mais preocupado com o dinheiro. Eu quero a verdade. A verdade que você não teve coragem de dizer no almoço. Ele olhou para a ponta de seus sapatos. Por que a inauguração? Por que a mentira de 10 pessoas? E, mais importante, por que a exclusão? Fomos apenas um erro de comunicação, Rodrigo? Ou fomos uma vergonha para o seu novo mundo? Houve um silêncio pesado, que parecia engolir a sirene distante e o burburinho policial. Ele lutava contra o orgulho que Patrícia lhe havia plantado. Não foi a Patrícia sozinha, ele confessou, a voz quase um sussurro. A decisão foi nossa. O bar, ele não era um boteco, era uma marca, pai, um conceito. A gente precisava de uma imagem para os clientes da capital. Não podíamos ter nada que remetesse à roça. Tinha que ser chique, exclusivo. A palavra imagem me atingiu com a força de um raio. A gente sabia que o senhor viria de caminhonete, com a Fátima, com o cheiro do interior. O senhor ia apertar a mão de todo mundo, ia perguntar do gado, ia complicar a imagem, pai. O senhor e a mãe não se encaixavam no perfil dos investidores e dos clientes que queríamos atrair. Ele disse isso com uma frieza aprendida, uma frieza que não era inata, mas que havia sido ensinada por Patrícia e pela cidade. Eu não fui excluído por esquecimento. Fui excluído por ser uma mancha, um anacronismo na paisagem de vidro e vaidade. Meu sotaque, meu suor, minha honestidade, tudo era um peso social a ser descartado. 70 mil reais da minha terra, eu murmurei, olhando para as estrelas que começavam a surgir no céu poluído da cidade, as mesmas estrelas que iluminavam meu pasto. 70 mil reais para comprar uma imagem que me excluiu. Rodrigo se encolheu, mas a confissão parecia libertá-lo de uma pequena parte da culpa. Eu sei, foi errado usar o dinheiro para o carro dela, para o consórcio, mas ela disse que era a única forma de garantir algo caso desse errado. Ela achava que a gente ia dar um jeito, ia renegociar com o proprietário. Patrícia planejou a sua falência para garantir a dela, eu declarei. E você permitiu. Você trocou o seu pai por uma fachada, Rodrigo. Você trocou 40 hectares de terra,
pela aprovação de um bando de desconhecidos que nem se importam com você. O bar está fechado. O dinheiro está com Patrícia. E Fábio Miranda está vindo atrás de você. Você ganhou sua independência, meu filho. Mas você não tem mais a minha ajuda, nem o meu perdão. Eu me levantei. Eu estava livre da dúvida. Eu não sentia mais a necessidade de salvá-lo. Ele havia escolhido o seu destino. Rodrigo, o Dr. Ricardo está executando a dívida de R$150 mil. Eu vou reaver os 70 mil desviados, nem que seja tomando o carro da sua esposa. Esta é a minha prioridade. Sua mãe precisa desse dinheiro. O que você faz com Fábio Miranda é problema seu. Você escolheu seus inimigos. Ele finalmente me olhou, os olhos arregalados de medo. Não pelo dinheiro, mas pela ameaça de Fábio. Pai, me ajude a pagar o Fábio. Ele vai atrás da Patrícia. Ele disse que vai me matar. A súplica foi patética. Você devia ter pensado nisso quando usou o dinheiro da sua família para comprar um carro esporte. Eu retruquei, inflexível. Eu não vou salvar você de predadores que você mesmo convidou para a sua mesa. Agora, você vai se virar. E quando o juiz te chamar, você vai me dizer a verdade. Sobre tudo. Eu me afastei, deixando-o sozinho na calçada. Um empresário falido e ameaçado. Um jovem que havia trocado o calor da família pelo frio do pragmatismo da capital. Eu entrei na caminhonete. Eu estava exausto, mas a minha dignidade estava reconstruída. Eu era o fazendeiro que tinha a verdade, o advogado e a prova do desvio. A dor do pai havia se transformado na frieza do credor. Eu tinha meu dinheiro de volta, ou pelo menos a promessa legal de tê-lo. E tinha meu coração livre da culpa de ter tentado salvar um filho que não queria ser salvo. A noite caiu de vez sobre a estrada. Enquanto eu voltava para o interior de Minas, eu liguei para Fátima. Fátima, eu disse, sentindo o peso da minha voz. Eu encontrei Rodrigo, e ele me disse que não nos queria na inauguração porque a gente complicaria a imagem dele. Ele nos trocou pela vaidade, mas ele não aceitou o dinheiro. Ele escolheu a independência e a arrogância. Então acabou, Manuel? Perguntou Fátima. Acabou com o Rodrigo, mas não acabou com o Fábio Miranda. Ele me ameaçou no telefone, Fátima. Ele sabe que a denúncia de interdição foi minha, e ele acha que eu vou recuar. Ele não entende a honra, mas ele vai entender o medo. Eu dirigi por mais 1 hora, até que as luzes da fazenda de um vizinho surgiram na escuridão, um farol de segurança. Eu estava de volta ao meu território. A ação judicial contra Rodrigo e Patrícia seguiria seu curso. Mas eu sabia que o dinheiro era secundário. O verdadeiro perigo, o último obstáculo, era Fábio Miranda. Eu parei a caminhonete na porta da fazenda. Fátima estava na varanda. Eu peguei a velha espingarda de caça que ficava guardada atrás do banco. Era uma precaução que nunca havia sido necessária. Manuel, o que é isso? Fátima perguntou com um leve tremor na voz. É a nossa cerca, Fátima. O Dr. Ricardo me alertou. Fábio Miranda não vai simplesmente nos deixar em paz. Ele vai vir até aqui para intimidar. Ele virá para roubar o resto. Eu olhei para o pasto, para a escuridão que cobria as 40 hectares vendidas, a cicatriz na minha terra. Mas ele vai me encontrar no meu território. Ele vai aprender que o fazendeiro de Minas não foge da ameaça. Ele vai vir, Fátima. E nós estaremos esperando. Seria olho por olho, pasto por pasto. O confronto final não será na capital, mas aqui, no meu alpendre. Eu estava voltando para a caminhonete, sentindo o alívio frio de ter saído ileso daquele barril de pólvora. O bar estava fechado para sempre, e meu filho estava colhendo o que plantou. Mas, ao passar sob a luz fraca de um poste, não consegui seguir adiante. A visão de Rodrigo no chão, humilhado, me congelou. Eu precisava da palavra final, não da lei, mas da dele. Dei meia volta e caminhei de volta, ignorando o cordão policial que agora cercava o armazém. Rodrigo estava sentado em um meio-fio, a cabeça baixa, ainda visivelmente em choque. Os policiais, ocupados com a papelada da reintegração de posse, mal me notaram. Eu era apenas um velho com um chapéu, em meio à confusão da cidade. Aproximei-me dele.
Sentei-me ao seu lado, na calçada gelada, sentindo o cheiro de poeira da minha roça contrastar com o cheiro de concreto e desastre. Levanta, eu ordenei, minha voz baixa e rouca. Não era um pedido. Era o tom do pai que viu o filho tocar o fundo do poço e ainda lhe dava uma chance de se erguer. Rodrigo levantou a cabeça. Seu rosto estava inchado e vermelho. Ele não expressava raiva ou desafio, apenas vergonha. Pai, ele gaguejou. Não me chame de pai, eu interrompi. Chame-me de credor. Eu vi os homens de Fábio Miranda. Vi você no chão e vi o bar. Vi o que sobrou do meu sacrifício. Agora, olhe para mim. Não estou mais preocupado com o dinheiro. Eu quero a verdade. A verdade que você não teve coragem de dizer no almoço. Ele olhou para a ponta de seus sapatos. Por que a inauguração? Por que a mentira de 10 pessoas? E mais importante, por que a exclusão? Fomos apenas um erro de comunicação, Rodrigo? Ou fomos uma vergonha para o seu novo mundo? Houve um silêncio pesado, que parecia engolir a sirene distante e o burburinho policial. Ele lutava contra o orgulho que Patrícia lhe havia plantado. Não foi a Patrícia sozinha, ele confessou. A voz quase um sussurro. A decisão foi nossa. O bar, ele não era um boteco. Era uma marca, pai. Um conceito. A gente precisava de uma imagem para os clientes da capital. Não podíamos ter nada que remetesse à roça. Tinha que ser chique, exclusivo. A palavra imagem me atingiu com a força de um raio. A gente sabia que o senhor viria de caminhonete com a Fátima, com o cheiro do interior. O senhor ia apertar a mão de todo mundo. Ia perguntar do gado. Ia complicar a imagem, pai. O senhor e a mãe não se encaixavam no perfil dos investidores e dos clientes que queríamos atrair. Ele disse isso com uma frieza aprendida. Uma frieza que não era inata, mas que havia sido ensinada por Patrícia e pela cidade. Eu não fui excluído por esquecimento. Fui excluído por ser uma mancha, um anacronismo na paisagem de vidro e vaidade. Meu sotaque, meu suor, minha honestidade, tudo era um peso social a ser descartado. 70 mil reais da minha terra, eu murmurei, olhando para as estrelas que começavam a surgir no céu poluído da cidade. As mesmas estrelas que iluminavam meu pasto. 70 mil reais para comprar uma imagem que me excluiu. Rodrigo se encolheu, mas a confissão parecia libertá-lo de uma pequena parte da culpa. Eu sei. Foi errado usar o dinheiro para o carro dela, para o consórcio. Mas ela disse que era a única forma de garantir algo caso desse errado. Ela achava que a gente ia dar um jeito. Ia renegociar com o proprietário. Patrícia planejou a sua falência para garantir a dela. Eu declarei. E você permitiu. Você trocou o seu pai por uma fachada, Rodrigo. Você trocou 40 hectares de terra pela aprovação de um bando de desconhecidos que nem se importam com você. O bar está fechado. O dinheiro está com Patrícia. E Fábio Miranda está vindo atrás de você. Você ganhou sua independência, meu filho. Mas você não tem mais a minha ajuda, nem o meu perdão. Eu me levantei. Eu estava livre da dúvida. Eu não sentia mais a necessidade de salvá-lo. Ele havia escolhido o seu destino. Rodrigo, o Dr. Ricardo está executando a dívida de 150 mil reais. Eu vou reaver os 70 mil desviados, nem que seja tomando o carro da sua esposa. Esta é a minha prioridade. Sua mãe precisa desse dinheiro. O que você faz com Fábio Miranda é problema seu. Você escolheu seus inimigos. Ele finalmente me olhou, os olhos arregalados de medo. Não pelo dinheiro, mas pela ameaça de Fábio. Pai, me ajude a pagar o Fábio. Ele vai atrás da Patrícia. Ele disse que vai me matar. A súplica foi patética. Você devia ter pensado nisso quando usou o dinheiro da sua família para comprar um carro esporte. Eu retruquei, inflexível. Eu não vou salvar você de predadores que você mesmo convidou para a sua mesa. Agora, você vai se virar. E quando o juiz te chamar, você vai me dizer a verdade. Sobre tudo. Eu me afastei, deixando-o sozinho na calçada. Um empresário falido e ameaçado. Um jovem que havia trocado o calor da família pelo frio do pragmatismo da capital. Eu entrei na caminhonete. Eu estava exausto, mas a minha dignidade estava reconstruída. Eu era o fazendeiro que tinha a verdade, o advogado e a prova do desvio. A dor do pai havia se transformado na frieza do credor. Eu tinha meu dinheiro de volta.
ou pelo menos a promessa legal de tê-lo, e tinha meu coração livre da culpa de ter tentado salvar um filho que não queria ser salvo. A noite caiu de vez sobre a estrada. Enquanto eu voltava para o interior de Minas, eu liguei para Fátima. Fátima, eu disse, sentindo o peso da minha voz. Eu encontrei Rodrigo, e ele me disse que não nos queria na inauguração porque a gente complicaria a imagem dele. Ele nos trocou pela vaidade, mas ele não aceitou o dinheiro. Ele escolheu a independência e a arrogância. Então acabou, Manuel? Perguntou Fátima. Acabou com o Rodrigo, mas não acabou com o Fábio Miranda. Ele me ameaçou no telefone, Fátima. Ele sabe que a denúncia de interdição foi minha, e ele acha que eu vou recuar. Ele não entende a honra, mas ele vai entender o medo. Eu dirigi por mais 1 hora, até que as luzes da fazenda de um vizinho surgiram na escuridão, um farol de segurança. Eu estava de volta ao meu território. A ação judicial contra Rodrigo e Patrícia seguiria seu curso, mas eu sabia que o dinheiro era secundário. O verdadeiro perigo, o último obstáculo, era Fábio Miranda. Eu parei a caminhonete na porta da fazenda. Fátima estava na varanda. Eu peguei a velha espingarda de caça que ficava guardada atrás do banco. Era uma precaução que nunca havia sido necessária. Manuel, o que é isso? Fátima perguntou com um leve tremor na voz. É a nossa cerca, Fátima. O doutor Ricardo me alertou. Fábio Miranda não vai simplesmente nos deixar em paz. Ele vai vir até aqui para intimidar. Ele virá para roubar o resto. Eu olhei para o pasto, para a escuridão que cobria as 40 hectares vendidas, a cicatriz na minha terra. Mas ele vai me encontrar no meu território. Ele vai aprender que o fazendeiro de Minas não foge da ameaça. Ele vai vir, Fátima, e nós estaremos esperando. Seria olho por olho, pasto por pasto. O confronto final não será na capital, mas aqui, no meu alpendre. No entanto, o confronto nunca aconteceu. A vida tem um jeito mesquinho de terminar dramas grandiosos com silêncios frustrantes. O doutor Ricardo me ligou 2 dias depois para informar que Fábio Miranda havia sido detido em uma operação policial que não tinha nada a ver comigo, acusado de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Exatamente o tipo de sujeira que eu suspeitava. Meu filho, sem seu mentor e sem seu dinheiro, virou uma nota de rodapé no noticiário da cidade. Eu passei as semanas seguintes mergulhado na rotina. Eu estava esgotado. A adrenalina da briga com Fábio tinha secado, deixando apenas o vazio. O doutor Ricardo continuou a execução da dívida. Patrícia, tentando salvar o carro e o consórcio, alegou na justiça que Rodrigo havia forçado as transferências, o que era a última e mais previsível mentira. O doutor Ricardo conseguiu bloquear os bens dela, e era provável que o carro esporte e o imóvel fossem leiloados para cobrir os R$70 mil desviados e os custos processuais. Eu estava sentado na varanda, de volta ao meu relógio, acordando às 5, sentindo o orvalho. Mas a cadência era falsa. Eu observava Fátima. Ela se afundou no trabalho da casa, na cozinha, nas tarefas que sempre amou. Ela não chorava mais, mas o sorriso havia sumido. Ela não falava o nome de Rodrigo, como se ele tivesse morrido. E eu não estava triste. Eu estava vazio. Era uma solidão diferente. A solidão de quem percebe que perdeu o futuro. Naquele dia, o sol das 4 da tarde era implacável, cozinhando o ar e levantando uma poeira vermelha. Eu estava na minha poltrona de couro, o mesmo lugar onde recebi o golpe da nora, meses atrás. Eu olhava para a cerca, para o ponto onde as 40 hectares vendidas se juntavam ao pasto que restava. Aquele pedaço de terra não era mais uma ferida, era uma cicatriz. Eu não sentia mais a raiva do fazendeiro desonrado. Eu sentia apenas a aceitação de que meu filho, Rodrigo, não havia sido levado pela distância ou pela tragédia. Ele havia me deixado por uma ilusão. Ele escolheu ser a poeira que a cidade levanta e consome, em vez de ser a terra que alimenta e perdura. Eu havia salvado meu patrimônio, minha terra e minha dignidade, mas eu havia perdido o propósito. O meu legado não seria honrado. Eu olhava para o horizonte, para as montanhas de Minas, e via apenas o silêncio. Não havia mais um futuro para construir, apenas um passado para guardar.
Eu peguei o chapéu, o mesmo que usei para entrar no escritório do Dr. Ricardo, e o coloquei sobre a cabeça. A vida na roça me ensinou que, quando se perde uma safra, a única coisa a fazer é preparar a terra para a próxima. Mas o que plantar na alma quando se perde um filho que ainda respira? O Dr. Ricardo me garantiu que, em poucos meses, eu teria a maior parte do meu dinheiro de volta. Fátima e eu teríamos nosso sustento garantido, longe da ganância da capital. Nós estávamos seguros e sozinhos. E essa solidão era o peso do legado que meu filho havia rejeitado. O único conforto que me restava era a integridade da minha terra e a certeza de que eu havia feito a escolha certa. A escolha que doía mais, mas era a única justa. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar do Manuel. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir e que Deus abençoe seu caminho.